Um plebeu tem uma chance de sobreviver. Ele tenta lutar pela vida, mas só é ridicularizado por usar sua magia patética. Neste mundo, linhagem, talento e diligência são as coisas mais importantes para ser um mago. Infelizmente para nosso protagonista, nenhuma quantidade de diligência pode compensar a falta de talento. O chefe diz a ele que a magia nunca sorrirá para ele, e ele usa magia real para eliminar o coitado. Enquanto seu corpo é assado, nosso protagonista ama tanto a magia que chama o feitiço usado para acabar com sua vida de magnífico. Ele admira a magia que pode ser usada por um nobre e a chama de linda. Seu único desejo seria ter aprendido mais sobre magia, mesmo que não pudesse usá-la efetivamente. O pobre amante de magia morre, mas acorda logo depois. Ele descobre que está cercado por gigantes e tenta se defender com a bola de fogo, mas suas mãos são minúsculas. Surpreendentemente, seu ataque de bola de fogo funciona. Lá fora, uma grande celebração é realizada quando é anunciado que o sétimo príncipe do reino de Salem nasceu. Nosso protagonista renasceu como o príncipe Lloyd, e todos ficam chocados ao ver o dano que a bola de fogo do bebê causou. Anos depois, Floyd cresceu um pouco e se esconde de suas criadas. Ele é convidado para um ataque, mas nosso garoto está muito ocupado tentando escapar dessas criadas. Os cavaleiros decidem deixá-lo em paz, pois, infelizmente para Lloyd, ele é muito mais jovem que seus irmãos, então isso o coloca fora da disputa pela coroa. Um dos cavaleiros não acha que ganhar o favor do garoto valeria o esforço, mas o outro cavaleiro explica o quão errado ele está. Floyd é incrível, pois ele falava logo após o nascimento, ele estava lendo livros de feitiços em vez de livros ilustrados. Além disso, como um verdadeiro cavalheiro, Lloyd se recusou a beber leite direto da fonte. Mais importante, porém, esse cara acha que Lloyd pode ser a reencarnação do grande mago conhecido como William Bardo. William é conhecido como o pai da feitiçaria, então isso soa ridículo. Lloyd confirma que ele renasceu, mas na verdade ele era apenas um plebeu em sua vida passada. Ele não tem ideia de por que renasceu ou por que teve tanta sorte de se tornar um privilegiado sétimo filho de uma família real. Floyd, na verdade, não se importa com status ou glória, e ele está apenas seguindo a mesma filosofia que tinha em sua vida passada. Descobrir quanta magia incrível pode ser descoberta no mundo é tudo o que Floyd se importa. Sua nova vida vem com uma enorme biblioteca para o pequeno nerd aproveitar, mas Silpha, a criada, o impede. Os dois imediatamente começam a duelar, mas Lloyd duvida que precisa aprender o caminho da espada porque ele não tem chance no trono de qualquer maneira. Silpha rapidamente aponta que há mais na vida do que a sucessão real. Ela foi encarregada da educação de Lloyd há 3 anos, e se tornou seu propósito de vida ensinar a Lloyd tudo o que ele precisa saber, e isso inclui luta de espadas. Lloyd percebe que a prática não terminará a menos que ele mostre um bom desempenho, então Floyd ataca com mais força. Sylphette fica satisfeita em ver que ele está ficando mais forte a cada dia, mas Lloyd pensa em como ela sempre se segura. Floyd é um gênio mágico, pois ele revela que está usando magia de controle para rastrear todos os movimentos de Sylphen. Do ponto de vista dela, ela está lutando contra uma imagem espelhada de si mesma. O pequeno nerd travesso pensa em como ele está realmente apenas trapaceando para poder voltar a ler. Os dois continuam lutando por enquanto, e Lloyd reconhece que Silva o vence em força, resistência e altura. Ele é capaz de copiar suas técnicas com magia, mas essas outras coisas o colocam em desvantagem, e geralmente ele perde. Lloyd decide que este é o momento perfeito para usar o experimento de hoje. Ele usará a diferença em suas habilidades físicas e trapaceará o suficiente para compensar. Lloyd usa um feitiço de aprimoramento físico e levitação em si mesmo. A diferença é perceptível, e Lloyd usa uma combinação de ataques físicos e magia para lutar de forma mais equilibrada agora. A luta se intensifica, mas Lloyd é um garoto bastante confiante. Ele tem lutado contra Silpha como sua imagem espelhada perfeitamente, então ele tem certeza de que pode vencer se fizer um movimento diferente. Floyd libera seu feitiço de rastreamento e surpreende Silpha com um movimento inesperado. Ele pede desculpas por ter que acabar com a luta, mas pensa em como ele tem que voltar a ler. Surpreendentemente, Silva bloqueia o ataque, e o que é ainda mais chocante é que ela sabe que ele estava trapaceando. Ela o derruba e aponta que a diferença em seu alcance era muito perceptível. Ele usou levitação para compensar a diferença de altura, e até mesmo aumentou sua espada de madeira. Sua raiva se transforma em admiração, e ela fica pasma ao ver que ele poderia usar 2 feitiços ao mesmo tempo, pois até os magos da corte acham isso muito difícil. Na realidade, Lloyd estava usando 4 feitiços enquanto pensa em como ela não percebeu o aprimoramento físico e a magia de controle. O cérebro dela provavelmente explodiria se ela descobrisse que ele poderia usar 4 feitiços ao mesmo tempo, então ele decide manter isso em segredo. Depois, Lloyd é forçado a tomar banho, mesmo que tudo o que ele quer fazer é ler. As criadas o avisam sobre passar muito tempo na biblioteca, pois um demônio da biblioteca proibida aparecerá para comê-lo vivo. Há muito tempo, Salem quase foi destruída. Após o sacrifício de incontáveis magos, o demônio por trás do ataque foi selado em um livro, e seu nome é Grimoire. Silpha tem certeza de que Lloyd não teria medo de algo assim, mas ele treme de medo.
As garotas discutem sobre quem vai dormir com o garoto assustado, mas Lloyd usa essa oportunidade para escapar. Acontece que Lloyd não tem medo do demônio. Ele está apenas animado para encontrar esta biblioteca proibida que fica em algum lugar no porão do castelo. Naquela noite, Lloyd usa a magia do vento para refletir a luz ao seu redor e se torna invisível. Um guarda diz ao outro para ficar atento, pois há magia na biblioteca proibida que poderia abalar todo o reino, sem mencionar que o demônio selado também está lá dentro. Tudo isso soa perfeito para nosso protagonista aventureiro, então ele segue para o porão. Os guardas estúpidos têm certeza de que ninguém poderia passar por eles, mas mesmo que alguém o fizesse, 10 magos lançariam seus feitiços de selamento mais poderosos na entrada para criar uma barreira inquebrável. Isso não é nada para o nosso garoto, então ele facilmente quebra a barreira e fica maravilhado com a biblioteca proibida. Lloyd dá uma olhada em alguns dos livros, mas Grimar se revela quase imediatamente. Lloyd se apresenta, então Grimar se pergunta se o garoto poderia ser legal e quebrar o selo. O selo se degradou ao longo dos anos, então é apenas uma questão de tempo antes que ele se quebre de qualquer maneira. Grimar se oferece para dar a ele quantidades infinitas de ouro, mas ele fica chocado quando Lloyd consegue dizer que ele estava apenas usando magia de imitação barata. Grimar fica chocado com a compostura do garoto, pois Lloyd explica que este reino é onde ele estuda magia, então ele não pode deixar algum demônio perigoso destruí-lo. Grimar aponta que ele não guarda rancor das pessoas hoje em dia, mas Lloyd não acredita nele. Grimar faz outra tentativa de convencer Lloyd e se oferece para lhe ensinar alguma magia antiga, coisas que foram perdidas por centenas de anos. Grimar está realmente falando a língua de Lloyd agora, pois o garoto fica muito interessado. Grimar pode dizer que Lloyd tem muito talento, e isso faz Lloyd se lembrar de como lhe foi dito que a magia nunca sorriria para ele. Lloyd declara que agora tem um corpo mais privilegiado do que um plebeu, mas Grimar apenas se pergunta quem fala assim consigo mesmo. Lloyd levanta o selo e se prepara para aprender alguma magia antiga. O ardiloso Grimar apenas o ataca com um feitiço insanamente poderoso, e ele se pergunta se isso é uma lição suficiente para Lloyd. Com Lloyd eliminado, Grimar se pergunta qual será seu próximo movimento, mas ele fica chocado quando percebe que Lloyd ainda está vivo. Ele não está apenas vivo, porém, Lloyd fica maravilhado com um ataque único e espera que Grimar possa lhe mostrar mais. Grimar ataca furiosamente, mas nada do que ele faz pode quebrar a barreira. Grimor está perdendo a cabeça de raiva, mas nosso garoto Lloyd está super calmo, e ele usa sua barreira para analisar todos os ataques de Grimor. Esse garoto simplesmente não consegue se conter, pois quer sentir o ataque mesmo com o risco de morrer novamente. Grimor fica então absolutamente atordoado quando Lloyd permite que a magia o cerque. É incrivelmente doloroso, mas obcecado por magia Lloyd ainda consegue admirar sua beleza. Lloyd pede mais, então o enfurecido Grimar usa algum tempo para invocar um feitiço ainda mais poderoso. Sincronizar duas encantações para um feitiço ao mesmo tempo é geralmente impossível, e é um tipo especial de conjuração utilizável apenas por um demônio capaz de ter duas bocas. Grimor está gritando para liberar o ataque mais poderoso que ele pode reunir, mas nosso garoto Lloyd está apenas analisando o ataque. Grimar fica chocado quando sua magia mais poderosa nem sequer arranhou a barreira, e Lloyd admira o esforço que deve ter sido necessário para se tornar tão poderoso. Grimar decide fugir desse garoto louco, mas ele fica chocado ao ver que Lloyd ergueu outra barreira. Grimar assume que ele a criou para impedi-lo de fugir, mas Lloyd revela que cometeu um erro há muito tempo, então ele se certificou de ser mais cauteloso com tudo daqui para frente. Grimar se prepara para atacar novamente, mas Lloyd terminou de analisar seus ataques. Lloyd ativa um feitiço poderoso próprio e exige que Grimar mostre o que ele pode fazer na defesa. Lloyd desencadeia um ataque de fogo massivo, e Grimar se pergunta de onde vem toda essa mana. É tarde demais, pois o ataque de Lloyd frita completamente o demônio. Lloyd aponta que ele não bloqueou o ataque, mas o demônio apenas se pergunta quem é esse garoto loucamente poderoso. Grimor então testemunha enquanto Lloyd restaura todo o cômodo depois que ele foi explodido em pedaços. Grimor nunca conheceu um mago tão incrível antes, então ele começou a chamar o garoto de Mestre Lloyd. Lloyd fica maravilhado que Grimor sobreviveu ao seu ataque, e isso apenas deixa o pequeno psicopata curioso sobre o quanto Grimor será capaz de sobreviver. Grimor não quer sentir a dor infinita que passaria enquanto Lloyd o testasse, então ele se entrega ao garoto. Ele se oferece para servir como seu familiar, então Lloyd concorda. Para não ser descoberto, Grimor se transforma no animal mais fofo que ele pode, mas ele pensa sobre o que está realmente fazendo. Ele está usando esse exterior fofo na esperança de que Lloyd eventualmente baixe a guarda para que ele possa pegá-lo desprevenido. Lloyd diz ao demônio para entrar em seu bolso, mas Grimor pensa que essa é uma decisão tola. Funciona para ele, pois se ele chegar tão perto de Lloyd, Grimar garantiu que ele será capaz de controlar sua mente e assumir seu corpo. Grimar pula, mas ele fica chocado quando sente a mana de Lloyd. Grimar não consegue entender como ela pode ser tão densa, e ele percebe que não será capaz de controlar um único dedo desse monstro. Grimar não acha que Lloyd seja humano, e ele treme de medo.
Lloyd se pergunta se ele está apenas com frio, e Grimar muda completamente de tom para dizer a Lloyd que ele pode chamá-lo de Grim. Grimar decide ser obediente por enquanto, e Lloyd corre feliz para começar a ler. Algum tempo depois, observamos o nobre se preparar para o seu dia e atravessar a mansão. Na biblioteca, Grimsby avisa Lloyd que alguém está se aproximando. Lloyd diz a ele para se esconder, e aprendemos que este nobre é o príncipe Albert. Albert dá uma demonstração de seu poder e surpreende a todos quando ele consegue acertar um alvo perfeitamente com sua magia. Albert é o segundo príncipe do reino de Salem. Ele se destaca em tudo tanto que todos acreditam que ele será o escolhido para ser o próximo rei. Albert tem permissão para acessar instalações como esta, e às vezes ele convida Lloyd para acompanhá-lo. Lloyd não consegue usar muita de sua magia no castelo, então ele aprecia quando Albert o convida para o campo de treinamento. Lloyd é o próximo a dar uma demonstração, mas ele não está interessado no trono, portanto ele não precisa impressionar ninguém. Além disso, se ele mostrasse seu verdadeiro poder, ele seria forçado a se envolver na luta pelo poder entre os príncipes. Lloyd odeia essa ideia, pois tudo o que ele quer fazer é pesquisar feitiçaria e paz. Grim se pergunta o que ele fará sobre a demonstração, então Lloyd explica que ele simplesmente fará sua bola de fogo curvar para que eles apenas raspem os alvos. Lloyd diz isso tão simplesmente, mas Grim acha que isso exige ainda mais habilidade do que apenas acertar os alvos. Lloyd dispara e mal raspa cada um. Os espectadores ficam decepcionados, mas Grim pensa que eles deveriam ter percebido quão impossivelmente difícil é controlar magia com tanta precisão. O amante de magia Lloyd não lhes dá atenção e apenas pensa em como ele poderia melhorar ainda mais sua técnica. Albert parece que pode saber de algo, mas ele não menciona nada e apenas diz que Lloyd pode ficar enquanto ele faz uma pausa. Lloyd não poderia estar mais feliz, pois há tantas coisas que ele quer tentar. Lloyd quer começar tentando a encantação dupla que Grim fez, mas Grim freneticamente lhe diz que é impossível. Essa é uma habilidade única de demônios que podem formar bocas extras. Lloyd acha que ele pode ter uma solução, porém. Ele se surpreende quando sua ideia funciona, mas Grim fica chocado e aponta que nenhuma pessoa sã jamais tentaria incorporar um demônio em seu próprio corpo. Bem, é exatamente isso que Lloyd fez, então ele diz a Grim para tentar lançar uma bola de fogo infernal. Grim declara que isso será moleza para um demônio de seu calibre, mas ele entra em pânico quando as coisas não saem como planejado. Grim está apavorado e se pergunta o que Lloyd fez. Lloyd explica que foi apenas um empilhamento de feitiços, uma técnica para comprimir encantamentos. Ao recitar vários encantamentos de uma vez, Lloyd consegue diminuir o tempo para lançar um feitiço. Lloyd levou isso a um nível extremo, dizendo casualmente que estava recitando cerca de 100 feitiços em cada linha do encantamento. Grim fica chocado com a naturalidade dele, e aponta que mesmo sendo um demônio poderoso, ele só consegue empilhar 2 ou 3 linhas de uma vez. Lloyd faz seu próximo teste e descobre que agora pode falar com as 2 bocas. Grim entra em pânico, temendo que Lloyd vá recitar 2 feitiços avançados de uma vez, mas Lloyd apenas o silencia. Um poder imenso começa a fluir através dele enquanto Lloyd usa o feitiço da bola de fogo infernal e da bola de água. O pânico de Grim atinge o pico máximo ao perceber que Lloyd está tecendo 2 feitiços incrivelmente avançados juntos. A mana está se intensificando a níveis incríveis, e Lloyd não poderia estar mais animado para ver que tipo de poder a dualidade de encantamentos traz. Lloyd percebe que não pode liberar o poder no chão, então ele simplesmente o envia para o céu. Isso ainda resulta em uma demonstração de poder que pode ser vista de longe. No castelo, alguns servos desejam que Albert não perdesse tempo com Lloyd, já que Lloyd é apenas uma criança e não é muito bom em magia. Albert lhes diz que eles são cegos. Ele revela que Lloyd foi capaz de acertar todos os alvos perfeitamente da mesma maneira. Ele fez isso de propósito, então Albert chama Lloyd de gênio. Albert prevê que Lloyd poderia até se tornar o grande sábio e espera que ele seja seu aliado. Os servos têm certeza de que ele conseguirá convencê-lo, mas Albert aponta que ele só quer se dar bem com seu irmãozinho. Albert prevê que Lloyd provavelmente já derrubou todos os alvos, mas os servos mais uma vez duvidam da habilidade de Lloyd. Eles acham que derrubar os alvos tão rápido seria impossível para o garoto, e o servo se pergunta por que está tão escuro lá fora. Vemos o porquê, pois Grim treme de medo depois de ver que Lloyd abriu um buraco direto na atmosfera. Lloyd entra em pânico, pois não quer que ninguém descubra, mas, felizmente, as coisas voltam ao normal. Este foi um evento bem louco, então o aterrorizado Grim mais uma vez se pergunta quem diabos é Lloyd. Na manhã seguinte, Grim se cansa de fazer um monte de tarefas de empregada para Lloyd. Ele se acalma e se lembra de que deve garantir que Lloyd tem um estilo de vida limpo e saudável em preparação para quando ele assumir seu corpo. Mais tarde, a fenda no céu aparece no jornal, mas ninguém sabe o que a causou. Lloyd pode ter um sério TDAH, pois ele já seguiu em frente. Ele agora está mais interessado em uma nova história sobre aventureiros de alto escalão. Eles limparam uma masmorra de alta dificuldade e voltaram com tesouros preciosos e itens mágicos.
Isso parece super divertido para Lloyd, então ele decide ir a uma masmorra. Green aponta que Lloyd causará pânico em massa se for descoberto que ele saiu, mas Lloyd revela que tem uma solução. Green fica confuso quando Lloyd traz uma bolota. Sua confusão se transforma em espanto quando Lloyd a usa para criar uma réplica de madeira de si mesmo. Na verdade, é uma réplica bastante complexa, pois Lloyd deu nervos a ela, entre outras coisas. Dessa forma, não só se parece com ele, mas também pode fazer movimentos simples por conta própria. Isso ainda não é suficiente, pois Lloyd aponta que teria feito isso antes se tivesse certeza de que funcionaria. Infelizmente, não é, pois o problema real é Silpha. Um olhar para trás mostra o quanto ela é obcecada por Lloyd, pois notou que ele cresceu 1/4 de milímetro. Essa boba boneca dançante que ele acabou de criar não será suficiente para enganá-la, mas Lloyd tem uma nova solução para isso também. Ele sai, e vemos que ele deixou Green no controle da réplica, ainda capaz de se comunicar com ele através de sua mão. As empregadas adoram o quão fofo ele é, mas Green pensa em como Lloyd é louco. Lloyd transferiu a alma de Green para a réplica e incorporou seu corpo sem alma em sua mão. Lloyd deixa o resto para Green, e Green admira o quão real a réplica parece. Logo, ele percebe que Lloyd não está lá para detê-lo, e ele tem algumas ideias perversas em mente. Nesse exato momento, Lloyd diz a ele que realmente gosta de ter Green como seu familiar, e isso o emociona até as lágrimas. Lloyd se pergunta se algo está errado, mas Green apenas diz para ele se apressar e terminar com a masmorra. Lloyd percebe que não sabe onde encontrar uma masmorra, e Green nota que parece que alguém está sendo atacado por perto. Isso não é o caso, pois a garota aparentemente indefesa se volta contra seus perseguidores, e ela os destrói completamente. Ela demonstra suas incríveis habilidades de luta, e Green aponta que ela deve ser uma artista marcial. Lloyd leu sobre a técnica de respiração que ela está usando. Ela permite que uma pessoa coloque uma energia chamada Ki em seu corpo, concedendo-lhes força extrema. A garota consegue avistá-los de alguma forma, mas tudo bem para Lloyd, pois ele quer aprender mais sobre a técnica dela. Ele começa a entrar em pânico, porém quando Green aponta que ela pode reconhecê-lo como o sétimo príncipe. Seu silêncio faz com que as garotas pensem que ele é um inimigo, então os caras entram em pânico enquanto ela se aproxima deles. Felizmente, Lloyd consegue mudar sua aparência a tempo e se apresenta como Loberto. Lloyd usou um feitiço que permite que ele se transforme em alguém que ele já viu antes. Ele usou a recém-aprendida dualidade de encantamentos para combinar sua aparência com a de Albert para criar um visual original. A garota se apresenta como Tal, e Lloyd se preocupa que ela possa suspeitar de algo, já que ela não está se virando. Acontece que Tal está na verdade em pânico porque acha Loberto um gato. Tal passou todos os seus 18 anos de vida treinando. Ela eventualmente escapou do dojo e se tornou uma aventureira em busca de romance. Infelizmente para ela isso não deu certo, pois a maioria dos caras prefere sacerdotisas frágeis. No entanto, seu momento finalmente chegou, então ela jura fazer de Robert seu namorado. Ela parece bem ocupada, então Lloyd decide não pedir para ela limpar uma masmorra com ele, mas ela salta na chance. Quando eles entram em uma masmorra, Tal está ansiosa para mostrar sua proeza de luta, mas nosso garoto Lloyd está muito ocupado obcecado por algumas rochas brilhantes. Tal fica impressionada com o quanto Lloyd sabe sobre sua técnica de respiração, e ela explica que aprender sobre Ki começa e termina com a respiração. A respiração adequada enche todo o seu corpo com Ki, permitindo que uma pessoa libere um nascimento de força sobre-humana. O problema é que é preciso muito treinamento para começar a sentir o Ki no corpo. É por isso que Tal recomenda que Roberto passe seu tempo encontrando o Ki para o coração dela em vez disso. Lloyd ignora completamente a piada sem graça, e ele choca Tal quando consegue usar uma técnica de respiração. Ele explica que apenas a copiou, mas ela avisa que se ele não estiver acostumado, sentirá os pulmões queimando. Lloyd é tão louco quanto sempre, mas continua fazendo a técnica. Ele se surpreende quando consegue sentir a energia dentro de si e fica animado ao perceber que poderá aplicar esse poder à feitiçaria. Tal decide que o ajudará a aprender sobre Kay e instrui-o a não parar a técnica de respiração até que saiam da masmorra. De volta em casa, Green acha Lloyd louco porque ele tem uma vida tão confortável, mas ele não se importa com isso. Tudo que ele se importa é aprender mais sobre feitiçaria. As coisas estão indo muito bem para Green, mas ele fica chocado quando Silva aparece. De volta à masmorra, Tal mostra a Lobert um Ki Blast e o usa para derrotar o chefe da masmorra. Eles são recompensados com um baú, mas Tal explica que uma masmorra que não cresceu muito não terá bom saque. Enquanto olham para o baú, Tal fica maravilhada ao ver que Loberto já aprendeu a técnica de respiração de Ki em tão pouco tempo. Tal percebe que acabou de acertar na loteria. Se ela conseguir fazer Loberto entrar em um caso de aluno-professor, seu cuidador não terá escolha a não ser aceitá-lo como seu noivo. Tal vai abrir o baú, mas Lloyd precisa resgatá-la, pois ele tinha uma armadilha mortal. Um Lich emerge do baú e Lloyd se pergunta se este é o verdadeiro chefe da masmorra. Tal age como se esse Lich não fosse um grande problema, então ela diz a Roberto para sair da masmorra enquanto ela cuida disso, mas ele gostaria de vê-la lutar.
A situação é na verdade muito pior do que Tal está fazendo parecer, então ela se desculpa com seu garoto e o força para fora da masmorra. Ela reconhece que pode ter quebrado alguns de seus ossos, mas isso é melhor do que ele perder a vida para o Lich. Tal desvia dos ataques do Lich, mas ela pensa que mesmo aventureiros ranqueados não são páreo para um Lich. Ela não é tola o suficiente para pensar que pode derrotá-lo, então decide apenas ganhar tempo para Louberto escapar. Em outro lugar, Lloyd ainda está voando de Tal lançando-o, mas ele está desapontado, pois havia muito mais que ele queria aprender. Lloyd se detém e se pergunta se deveria voltar. Ele está dividido porque não sabe por que ela o mandou para fora da masmorra, então ele pede conselhos a Green. Green não está respondendo, mas quando ele o faz, ele apenas diz a Lloyd para voltar para casa e salvá-lo. De volta à luta, as coisas não estão nada boas para Tal, pois ela percebe que sua vida está prestes a acabar. Ela tenta recuar, mas fica chocada quando o Lich começa a falar. Ele explica que come as almas de aventureiros para ganhar sua sabedoria e habilidades. Ele determina que Tal não vale a pena comer porque sua técnica de chave se resume à magia de baixo nível. No entanto, ele está interessado em Lloyd por causa da rapidez com que ele reagiu à armadilha. Tal aponta que o Lich e Roberto não se parecem em nada. A maioria das pessoas trata as técnicas de chave como uma perda de tempo, mas Roberto disse que ficou impressionado com isso. O Lich não se importa, então Tal o ataca. Uma barreira protege o Lich, mas Tal o ataca furiosamente enquanto explica que treinou para usar técnicas de Ki desde os 5 anos de idade. Tal realmente mostra o quão irritada ela está ao apontar que passou todo o seu tempo treinando, então ela nunca teve tempo de encontrar um namorado. Sua barragem de ataques termina com um golpe final devastador, e ela declara que toda sua frustração é o motivo pelo qual ela não deve ser incomodada. Tal usou muito de seu Ki, então ela não consegue mais se mover um centímetro. Então as coisas ficam muito ruins para ela quando o Lich revela que ainda está vivo. Tal usou um raio de Ki de força total para destruir a barreira, mas o Lich revela que foi patético. A extensão total de seu poder é mais fraca do que até mesmo um único dedo de sua magia. O Lich adiciona insulto à injúria ao apontar que ela apenas desperdiçou sua vida com todo esse treinamento. Ele usa um feitiço para esmagá-la com um fragmento de magia, mas o Lich fica chocado quando Lloyd a resgata. Lloyd explica que assumirá, mas não tem muito tempo, então terá que terminar a luta rapidamente. Tal não tem ideia do que está acontecendo quando pergunta a Louber o que ele está fazendo ali, mas ela vê que ele ficou muito sério. Lloyd instantaneamente voa atrás do Lich, e Tal ficou chocada ao vê-lo usar a técnica de respiração. O Lich está igualmente surpreso, mas é porque Lloyd usou um feitiço de classe de ar chamado Full Sprint que deveria ser impossível de fazer sem um encantamento. O Lich o ataca, mas ele está incrédulo com a força da barreira de Lloyd. Lloyd nem parece interessado nesse monstro, pois ele está realmente apenas focado em aperfeiçoar a combinação de Ki e Mana. Ele ainda não a alcançou, mas se lembra de como Tal lhe disse para se concentrar. Lloyd inspira ainda mais ar em seus pulmões enquanto se concentra, e ele acelera o feitiço de sprint completo. O Lich pensa que Lloyd está tentando escapar, então ele o ataca, mas Lloyd está na verdade apenas inspirando mais ar. Sua barreira está atrapalhando, então Lloyd simplesmente se livra dela, mas o Lich pensa que conseguiu quebrá-la. O estúpido Lich pensa que tem a vantagem, então ele vai para o golpe final, mas Lloyd desvia de tudo. Tal fica chocado ao perceber que o ataque do Lich não quebrou a barreira. Louberto o fez sozinho, para que pudesse inspirar ainda mais ar para usar uma técnica de Ki ainda mais poderosa. Lloyd continua desviando de ataques enquanto também molda seu Ki e Mana. Lloyd choca a todos que assistem quando usa seu novo poder, mas Lloyd não está satisfeito com ele. Ele faz um pequeno ajuste e ri como um maníaco enquanto desencadeia uma barragem de ataques no Lich. O psicopata exige que o Lich não desista, pois ele está se divertindo e há muito mais coisas que ele quer experimentar. O Lich não consegue compreender o que está acontecendo, pois pensava que Lloyd era apenas um mago. O garoto não está usando nenhum encantamento, e as simples técnicas de chave de Lloyd estão de alguma forma combinando com a feitiçaria do Lich. O Lich sofre alguns danos e percebe que as técnicas de Lloyd o estão superando. Lloyd aprimora ainda mais seu ataque, então o Lich se prepara para se defender com a barreira, mas não adianta. O ataque atravessa a barreira e o Lich, então Tal observa espantada enquanto Lloyd declara que conseguiu descobrir. Depois Tal fica decepcionada ao ver que eles só conseguiram uma adaga velha por todo o trabalho duro, mas Lloyd percebe que ela foi banhada em mana. Ela ainda não acha que seja grande coisa, então deixa Lloyd ficar com ela. Nesse exato momento, Lloyd se assusta quando o chão começa a desmoronar, mas Tal explica que as masmorras desmoronam depois que o chefe é derrotado e o tesouro é levado. Lloyd fica maravilhado ao pensar que é como uma técnica de sobrevivência usada por lagartos que sacrificaram seus rabos para sobreviver. Ele percebe que as masmorras ficam adormecidas no chão até que alguém deixe cair um item mágico. A masmorra absorve o item e lentamente constrói uma masmorra real ao redor dele. Em seguida, coleta equipamentos deixados por aqueles que falharam em limpá-la.
Então, quando sente que está prestes a ser limpa, ela oferece um dos itens que coletou para poder sobreviver. Isso também é fascinante para ele, mas eles estão ficando sem tempo. Lloyd consegue puxar o baú do chão, e eles escapam pouco antes da masmorra desmoronar. Lloyd se maravilha com a masmorra fechada enquanto ela reúne suas forças subterrâneas até poder se tornar uma masmorra novamente. Tal reconhece que Loberto era um mago incrível, mas se pergunta por que ele escolheu usar uma técnica-chave no final da batalha. Ela questiona se foi por ela, já que o Lich estava zombando dela. Infelizmente para ela, Lloyd revela que apenas usou por diversão. Nesse exato momento, Lloyd se prepara para ir embora, lembrando que precisa correr para casa. Tal pensa em como a técnica-chave que Lloyd usou é tão avançada que ela nem consegue usá-la, então declara que vai treinar duro para se tornar uma garota fascinante para a próxima vez que se encontrarem. Lloyd diz que também vai treinar duro enquanto vai embora, e Tal espera se tornar o tipo de garota que pode chamar a atenção dele. Nesse exato momento, ela se lembra que não sabe como contatá-lo, mas é tarde demais. Lloyd chega em casa chocado ao ver Grimm em péssimas condições. Silpha levou o falso Lloyd para treinar, mas ficou assustada com o quão fraco ele havia se tornado, então jurou torná-lo forte novamente. Grimm agora soluça, pois não teve chance de passar pelo treinamento. Grimm fica decepcionado ao ver que Lloyd passou tanto tempo fora apenas por uma espada fajuta, mas Lloyd explica que na verdade é um tesouro e tanto. Ele a coloca em água quente e a raspa para revelar que realmente foi tratada com essência de mana. Essência de mana é difícil de conseguir, e feitiços de encantamento são difíceis de fazer. Essência de mana é usada para escrever fórmulas mágicas em uma arma para fortalecê-la. No entanto, se falhar, tanto a essência quanto a arma são desperdiçadas. Como a essência de mana é tão difícil de encontrar, Lloyd decide analisar as que ele raspou da faca para que possam fazer algumas. Ele usa um feitiço de purificação para revelar seus componentes, que acabam sendo óleo, prata e algo chamado hematita. Hematita é feita pulverizando o núcleo de um monstro, então é bem rara, mas eles podem fazer alguma coisa com o baú da masmorra. Tudo o que resta é óleo e prata. O pai de Lloyd lhe dá algumas moedas de prata, e ele se pergunta o que seu filho vai comprar com elas. Lloyd e Grimm então vão para o esconderijo deles, onde derretem a prata. Depois, Lloyd faz uma aposta com Silpha. Se ele conseguir acertá-la com um ataque, ela lhe dará óleo. Lloyd a surpreende com um pouco de magia e se prepara para ganhar a aposta, mas perde o rastro dela. Silpha se revela e vence a luta. Ela gentilmente ainda lhe dá o óleo, pois está apenas feliz que ele não esteja tão fraco quanto no dia anterior. Grimm espia eles, então se sente insultado porque foi ele que ela chamou de fraco. Ela não deveria ter conseguido vencê-lo mesmo sem usar magia, então ele se pergunta que tipo de empregada ela é. Sopha então admira o quão impressionante Lloyd é com apenas 10 anos. Ele se destaca com a espada e com magia, então ela prevê que ele pode se tornar comandante da guarda quando crescer. Lloyd apenas agradece a ela pelo óleo, e ela se pergunta o que ele planeja cozinhar com ele. Lloyd e Grimm voltam para o esconderijo deles para adicionar o óleo à sua mistura, e eles terminam de fazer a essência de mana. Em seguida, ele pede a Albert algumas armas para que possa testar sua magia de aprimoramento. Albert acha adorável quanto Lloyd ama magia, então ele pergunta às suas tropas qual delas quer que seu adorável irmãozinho fortaleça sua arma. Todos eles oferecem suas espadas ansiosamente, mas só o fazem porque Albert praticamente ordenou. Na realidade, eles não estão muito animados com isso, pois o encantamento é tão difícil que raramente dá certo. Pior ainda, Lloyd tem apenas 10 anos, então os caras assumem que ele vai acabar quebrando todas as armas deles. Grimm ouve o quanto eles estão duvidando de Lloyd, e ele fica muito chateado. Em seguida, vemos Grimm ajudando Lloyd e declarando com raiva que eles vão encantar as armas até o limite e torná-las imparáveis. Lloyd então usa o que eles fizeram para escrever o encantamento chamado Aumentar Poder. Lloyd age como um cientista louco, e Grimm fica chocado enquanto Lloyd está aplicando 3 camadas de Aumentar Poder. Essa criança é um lunático, pois está preenchendo cada pequeno ponto que consegue encontrar com fórmulas de feitiços. Claro, a espada quebra, pois o aço de que é feita não aguentou os feitiços que ele estava adicionando. Lloyd percebe que encantar é muito difícil, mas Grimm o encoraja a continuar tentando. Após várias falhas, Lloyd finalmente consegue pegar o jeito. Depois, Lloyd retorna a Albert com 50 das 120 espadas que lhe foram dadas. Ele se desculpa por quebrar 70 delas, mas na realidade, ele pensa em como realmente conseguiu encantar 80 delas. O problema foi que ele tentou adicionar ainda mais feitiços a algumas e acabou destruindo-as. Albert está em completa descrença, pois até um encantador de primeira linha tem uma taxa de sucesso de apenas cerca de 10%. É tão inacreditável que as tropas não acham que ele conseguiu encantar as armas. Eles apenas assumem que ele desistiu depois de estragar 70 armas e está devolvendo o resto sem encantar. Os soldados decidem mentir e dizer que as espadas parecem mais afiadas, mas um se surpreende quando sua bainha é cortada ao meio por sua espada. Eles realmente não sabem o que pensar disso, mas o pequeno e irritado Grimm se sente vingado.
Albert fica maravilhado com uma das espadas mais impressionantes, e Lloyd explica que esperava vê-las em batalha. Este é na verdade o momento perfeito, pois Albert revela que eles vão caçar monstros. Logo depois vemos que Lloyd está acompanhando Albert. Lloyd, é claro, está com Grimm, e eles chegam à floresta onde farão sua caça a monstros. O monstro não está na floresta, porém, está perto de um lago. Lloyd está extremamente animado, pois não é sempre que ele tem permissão para sair do castelo, e ele também quer muito ver suas espadas encantadas em ação. Albert aponta como Silpha nunca sai do lado de Lloyd, e ela agradece a ele por permitir que ela viesse. Albert diz que foi o correto, pois Silpha é a professora e guarda-costas de Lloyd. Ele a provoca, insinuando que seus sentimentos por Lloyd podem ser fortes demais, mas Silpha o silencia com uma ameaça. Nesse exato momento, eles são cercados por kobolds, mas os soldados consideram isso um aquecimento para o monstro. Lloyd finge estar assustado, mas Grimm sabe que Lloyd sentiu a ameaça há muito tempo. Uma das técnicas-chave que Tal lhe ensinou é chamada de detecção espectral. Usando respiração-chave, Lloyd agora é capaz de sentir seus arredores o tempo todo. Grimm observa seu mestre e pensa em como Lloyd sempre tem detecção espectral e sua barreira ativas. Surpreendê-lo é impossível, então Grimm afirma que Lloyd fica mais assustador a cada dia que passa. A luta começa e todos os envolvidos ficam chocados com o quão afiadas as espadas são. Não está apenas cortando os monstros. Está cortando equipamentos de aço como se fosse manteiga. Soldados estão surtando como crianças com facas nas mãos pela primeira vez, então Lloyd decide que seus encantamentos foram um sucesso. Albert também pensa assim, e ele diz a todos que seu irmãozinho é um prodígio em encantamento. Silpha concorda enquanto está sobre uma pilha de cadáveres de monstros, mas Lloyd aponta que ele nem sequer encantou a espada dela. Nesse exato momento, um kobold tenta atacar Lloyd, mas Tal aparece do nada para eliminá-lo. Lloyd quase estraga tudo chamando-a como se ainda fosse Roberto, mas ele se detém a tempo. Tal notou que Lloyd estava usando técnicas de respiração-chave, mas ela veio porque pensou ter sentido Roberto. Ao olhar mais de perto, ela também vê muita semelhança entre Roberto e Lloyd. Nesse exato momento, Silpha elimina outro monstro. Ela elogia Tal por sua ajuda, mas a ameaça para não ser tão atrevida com o príncipe Lloyd. Tal aponta que sentiu aquele monstro chegando, e técnicas-chave não devem ser subestimadas. As tensões aumentam entre as duas, então Albert as acalma e convida Tal para se juntar a eles. Naquela noite, Tal ficou chocada ao saber que Albert é um príncipe. Albert se parece com Roberto também, mas não tanto quanto Lloyd, que ela está procurando agora. Lloyd se esconde por perto e percebe que a proficiência de Tal com chave a tornou muito sensível a isso. Ele estava usando detecção espectral, e deve ter sido assim que ela o encontrou. Lloyd decide se esconder em sua tenda, mas por algum motivo, Silpha estava lá dentro se trocando. Lloyd diz que não precisa que ela o proteja, mas Silpha discorda, pois não gosta de como a novata está correndo atrás dele. Tal entra com tudo, então Silpha chama de idiota, e Tal chama Silpha de empregada pervertida. As duas discutem, então Lloyd usa esse momento para escapar. Albert chama Lloyd de matador de mulheres e aponta que Silpha mudou muito desde que começou a cuidar de Lloyd. Ela vê muita maturidade em Lloyd, mas Albert avisa que relacionamentos com mulheres podem ser complicados. Nesse exato momento, as garotas notam que os soldados estão observando elas de perto demais. Elas os derrubaram, então Lloyd ouve a mensagem de Albert claramente. Tal explica que foi contratada para limpar um antigo santuário, então Silpha diz a ela para se apressar. Elas quase começam a discutir novamente, mas Albert interrompe e diz que a habilidade de Tal de sentir perigo é muito útil. Ele gostaria que ela agisse como vigia para eles durante a noite, mas ela aponta que eles não precisarão de uma, pois o monstro chegou. O monstro é um lobo-urso, então Scylla diz a Lloyd para ficar atrás dela. O monstro começa a atacar, e Lloyd aponta como lobos-ursos são incrivelmente rápidos para o tamanho deles. Lloyd tenta conversar com Grimm, mas o carinha está distraído, pois parece reconhecer o santuário. Tal consegue salvar alguns soldados, mas este monstro é realmente difícil. Albert já teve o suficiente, então ele saca sua espada. Ele se desculpa com o lobo, mas explica que os aldeões locais estão sofrendo por causa dele. Albert usa sua espada enquanto recita um encantamento, e ele libera um ataque incrivelmente poderoso que destrói o monstro. Todos ficam maravilhados que ele o eliminou com apenas um ataque, mas Albert aponta que seu ataque normalmente não é tão poderoso. Só foi possível por causa do encantamento que Lloyd aplicou à sua espada encantada. Lloyd pensa em como ele adicionou um pouco a mais à espada de Albert, mas Grimm nem está prestando atenção. Ele está extremamente preocupado e revela que há um demônio selado no santuário próximo. Nesse exato momento, todos ficam chocados que o lobo-urso ainda consegue se mover. Outros monstros aparecem do nada, e uma voz começa a falar com nosso grupo. Está chateado que eles machucaram um de seus lacaios. A voz se revela de dentro do lobo-urso e se apresenta como o demônio Pazuzu. Ele jura que eles pagarão com suas vidas e envia seus lacaios para atacar. Eles são fáceis o suficiente para serem cortados, mas o problema é que eles se curam instantaneamente. Tal resgata Albert,
e ele determinou que o demônio está controlando todos os lacaios. Lloyd se pergunta se este demônio é um conhecido de Grimm, mas não é. Grimm explica que Pazuzu é capaz de transmutar sua mana para controlar os monstros. Isso faz com que os monstros pensem que ele é o mestre deles, mas na realidade sua mana age como cordas para controlá-los como marionetes. Ele também pode fornecer mana através das cordas, e é por isso que os monstros conseguem se regenerar. Grimm declara muito seriamente que as coisas vão ficar ruins se Pazuzu não for derrotado. No entanto, Lloyd não se importa muito e só quer que Grimm lhe ensine transmutação de mana. Silpha deseja que Tal se apresse e faça alguma coisa, mas Tal aponta que Silpha não está fazendo nada. Grimm diz a Lloyd que este não é o melhor momento para tentar aprender algo, já que os outros estão realmente lutando por suas vidas. Lloyd tem certeza de que eles ficarão bem, porém, e insiste que Grimm o ensine. Enquanto Pazuzu observa a luta, ele aponta que, embora alguns de seus oponentes tenham habilidade, a maioria deles só está sobrevivendo por causa de suas armas. Pazuzu então começa a insultar Lloyd, dizendo que ele fugiu como um bebê assustado. Silpha claramente não gosta do que ele está dizendo, então ele diz a ela que deve dar muito trabalho cuidar de um patético desperdício de carne como Lloyd. Isso claramente leva Silpha ao limite, e Tal fica aterrorizada com ela quando percebe. Silpha se desculpa do lado de Lloyd, mas ele não se importa, pois ainda está ocupado aprendendo coisas. Pazuzu continua falando mal, mas Silpha começa a revidar. Ela diz que todos os lacaios cheiram muito mal, e a única coisa pior é o hálito de Pazuzu. Ela decidiu que Pazuzu está interferindo no ar fresco de Lloyd, então ela deve acabar com a vida dele. Sopha casualmente saca sua espada, mas Pazuzu explica que eles não têm chance de sair vivos. Ele está fornecendo mana aos lacaios, então eles continuarão a se regenerar sem fim. Demônios não têm falta de mana, então ele também não vai acabar. Pazuzu pensa que fez Silpha chorar, mas ela mais uma vez diz que é o hálito dele. Nesse exato momento, Albert fica preocupado quando o demônio a ataca, mas ela está mais do que bem porque cortou todos os pés do monstro. Ela sugere que ele deixe a bola de pelos que está controlando para trás e avisa que ele perderá mais rápido se não o fizer. Nesse exato momento, todos percebem que os lacaios pararam de se mover e estão se regenerando mais devagar. Isso acontece porque o demônio está focado em regenerar seu próprio lobo-urso. Eles podem ter uma chance de vencer sempre que o demônio faz isso, então Albert diz a Silpha para continuar ferindo-o. Ela se prepara para fazer isso, mas Pazuzu pensa que eles são apenas tolos. Perto dali, Grimm termina de dar sua lição a Lloyd. Ele explica que Pazuzu deve ter um talento sério para a transmutação de mono, já que não é fácil de fazer, mesmo para um demônio poderoso. Grimm tenta fazer uma demonstração de controle de mono e explica que um bom lugar para começar é adicionando cor a ele. Depois disso vem a modelagem e a adição de aromas. Grimm até luta com isso, mas ele fica chocado quando Lloyd revela que moldou sua mana em uma flor e até adicionou um aroma. Grimm não consegue acreditar que ele já fez isso tão perfeitamente, e ambos param um momento para apreciar o cheiro. Enquanto isso, Pazuzu está em grande aflição, pois Silpha está dando uma surra nele. Ele não consegue entender como ela não deixa aberturas, e se pergunta como ela poderia ser uma mera babá. Silpha pega emprestada uma das espadas dos soldados e a admira porque foi encantada por Lloyd. Sua obsessão por Lloyd fez Pazuzu se interessar por ele, então ele declara que quer dissecá-lo. O demônio exibe sua imensa velocidade, mas continua insultando Lloyd, o que só deixa Silpha ainda mais furiosa. O demônio a consome e a ridiculariza por ser uma humana estúpida que caiu em sua provocação. Ele fica chocado, porém, quando Silpha ainda está viva, e ela fatia o corpo do lobo-urso ao meio. Ela declara que esta é a arte da lâmina dupla de sua família e a segue com outra chamada Pardal Mergulhador. Isso corta a cabeça do monstro, então Pazuzu tenta apontar que ela é apenas uma empregada. Infelizmente para ele, isso não é verdade, então Silpha usa outra arte para destruir completamente o lobo e expor o demônio. Todos ficam absolutamente chocados com seu poder, e Lloyd percebe que é assim que Silpha fica quando fica séria. Ele a admira e memoriza este momento moldando sua mana nela. Silpha está enojada com a ideia do demônio tentando machucar Lloyd, então ela declara que a única coisa que ele é digno de tocar é sua lâmina. Silpha diz ao demônio para fazer suas pazes, mas ela fica chocada quando ele começa a fazer algo. Os outros terminam com os lacaios, mas Albert sabe que não acabou, e eles precisam dar apoio a Silpha. Nesse exato momento, todos desmaiam por causa do miasma do demônio, incluindo Silpha. Pazuzu está furioso, pois está construindo essas marionetes há mais de um século. Ele culpa Silpha por arruinar seu plano, e seu ataque a joga no rio. Albert quer ajudá-la, mas sua força está sendo esgotada. Pazuzu revela que este é seu miasma de dominação, e todos que o inalam caem em seus domínios. Silpha aponta que deve ser por isso que cheira tão mal, então Pazuzu fica chateado por ela nunca parar com os insultos. Seu ataque destinado a Silpha é bloqueado por Tal. Silpha tenta dizer a ela que está bem, mas claramente não é o caso. Silpha tenta permanecer corajosa enquanto diz a Tal para correr, mas ela está simplesmente muito ferida e desmaia.
Pazuzu está realmente muito impressionado com ela, pois ela absorveu mais de seu miasma do que qualquer outra pessoa, e ainda assim conseguiu desafiá-lo tão ferozmente. Até os monstros que ele controlava caíram sob seu poder em menos de 30 segundos. Pazuzu fica mais intrigado, no entanto, com o fato de Tal não estar sob seu controle. Tal o empurra para trás, mas ela acaba sendo capturada. Pazuzu assume que ela está usando algum tipo de técnica de respiração para resistir ao seu miasma. Ele está correto, mas as coisas ficam ruins para Tal quando sua respiração é interrompida. Pazuzu aponta que ela poderia simplesmente ter fugido, mas essa esquisita assume que ela ficou porque queria se tornar sua lacai. Tal empurra o demônio para longe novamente e afirma que há uma gostosa esperando por ela. Ela parou de brincar, então desta vez ela usa um ataque incrivelmente poderoso. Ela percebe que se aqueceu um pouco demais e usou um grande movimento. Tal tenta se concentrar em estabilizar sua respiração antes que o demônio contra-ataque, mas ela tem problemas ainda piores, pois é atacada por uma das marionetes. Ela fica chocada que elas já se regeneraram, e o demônio se pergunta quem é essa gostosa de quem ela estava falando. Pazuzu se cansa de toda a conversa, então ele usa seu miasma de dominação máximo. Ele acha que ela certamente estará sob seu controle agora, mas Tal acabou de perceber algo. A gostosa de quem ela estava falando está muito mais perto do que ela pensava. Ela ainda pode senti-lo através de todo o miasma de Pazuzu, e isso lhe dá esperança. Pazuzu ainda não tem ideia de quem ela está falando, então Tal revela que o cara mais quente está vindo para destruí-lo. Infelizmente para ela, seu tempo acabou e o monstro marionete a consome. Pazuzu então volta sua atenção para Silva, pois ela será uma ótima adição aos seus lacaios. Ele sabe que colocá-la sob seu controle será difícil, mas sua força justifica o custo. Pazuzu planeja usar toneladas de miasma nela, e Lloyd percebe que deve ter sido assim que ele conseguiu controlar os lobos-ursos. Pazuzu está satisfeito consigo mesmo ao revelar que eliminou seus pais e usou seu miasma para substituí-los nas mentes dos filhotes. Pazuzu se elogia ao declarar que ninguém pode desafiar sua dominação. Lloyd calmamente diz que Pazuzu é horrível, então Pazuzu fica chocado quando finalmente percebe que Lloyd é de alguma forma capaz de se mover em seu miasma. Ele exige saber como isso é possível, mas Lloyd nem sabe. O fato de ele não saber é ainda mais chocante, mas Pazuzu fica em descrença novamente quando percebe que Green é um demônio. Ele não consegue entender por que um demônio estaria protegendo um humano, e Pazuzu insulta Green por parecer tão fofo. Pazuzu o chama de vergonha para a raça demoníaca, mas Green ainda tenta dar a Pazuzu alguns conselhos como um colega demônio. Green se detém, porém, pois todos os insultos só o fazem querer ver Pazuzu em pedaços. Pazuzu envia seus demônios aterrorizantes para atacar, mas Lorde está apenas animado para testar sua recém-adquirida habilidade de transmutação de mana. Há uma tonelada de monstros, porém, então Green diz a Lloyd que ele terá que usar uma boa parte de sua mana. Lloyd decide qual é a quantidade certa, e Green fica maravilhado, pois sempre teve dificuldade em ajustar sua própria produção de mana. Lloyd visualiza algo gentil e quente, então Pazuzu fica chocado quando Lloyd facilmente retira sua influência sobre os lobos-ursos. Green os chama de todos fáceis, mas Lloyd aponta que ele também pode ter caído sob a influência de sua mana. Lloyd faz um dos lobisomens cuspir Tal, e ele fica feliz em ver que ela está bem. Pazuzu ainda está em descrença por causa de como Lloyd foi capaz de converter toda sua mana em um campo de flores em um instante, e ele assume que Lloyd deve ser um feiticeiro incrível. Pazuzu tenta controlar seus lacaios novamente, mas Green aponta que é tarde demais. Os lobisomens já se lembraram de seu orgulho como monstros e do fato de que Pazuzu eliminou seus pais. Os lobos-ursos furiosos atacam Pazuzu, e Lorde fica maravilhado ao ver como eles atacam em matilha. Eles são extremamente poderosos assim, e marionetes nunca podem recriar esse tipo de ataque. Pazuzu mostra que ele ainda é um demônio poderoso e pune os lobos-ursos por atacá-lo. Ele não se arrepende de ter eliminado seus pais e os insulta chamando-os de vira-latas sarnentos. Pazuzu está realmente chateado agora, e aponta que é isso que acontece quando alguém tenta desafiá-lo. Ele explica que não importa que tipo de feitiços Lloyd use, eles serão ineficazes contra um demônio. Lloyd se lembra que Green disse a mesma coisa. Ele disse que demônios não podem ser eliminados por magia, então Green explica que isso simplesmente nunca aconteceu antes. Pazuzu então declara que lhes mostrará seu verdadeiro poder agora que ele não está fornecendo mana aos lacaios. Lloyd nem está ouvindo ele, pois agora está apenas fascinado porque a magia não pode eliminar demônios. Ele assume que demônios são apenas muito difíceis de eliminar completamente, mas isso só deixa essa criança maluca ainda mais animada para descobrir o que seria necessário. Pazuzu então fica absolutamente horrorizado com o poder sombrio que emana do corpo de Lloyd, e Green aponta que é por isso que a mana de Pazuzu nunca teve efeito em Lloyd. Lloyd decidiu um dia esconder seu poder para evitar tensão indesejada, e mantê-lo restrito o tempo todo é na verdade muito trabalho. Green explica a Pazuzu que sua mana nunca seria suficiente para sequer tocar Lloyd. Pazuzu e Green são ambos demônios, mas não há nada que eles possam fazer com sua mana que se compare ao poder de Lloyd.
Lloyd é um pouco psicopata como sempre, pois está muito feliz por ter um demônio para testar todos os feitiços que ele queria tentar. Demônios supostamente não podem ser eliminados por magia, então Lloyd pode soltar sem restrições. Pazuzu treme de medo, pois só pode se perguntar como Lloyd tem uma quantidade tão absurda de mana. Ele se pergunta se está tendo algum tipo de pesadelo aterrorizante, e fica chocado quando Lloyd tenta colocar uma barreira ao redor dele. As coisas ficam realmente aterrorizantes para ele quando ele percebe que esta não é uma luta para Lloyd. Lloyd o vê apenas como um cobaia, e ele está tentando colocá-lo em uma gaiola. Pazuzu tenta fugir, e Green não o culpa, pois faria o mesmo. Lloyd está se divertindo muito liberando apenas um pouco de seu poder, mas Pazuzu está fugindo para salvar sua vida enquanto evita ser capturado nas barreiras que Lloyd está erguendo. Pazuzu está escapando por pouco, então ele implora a Lloyd para parar. Green observa maravilhado e se pergunta quantos feitiços ele pode lançar de uma vez. Lloyd explica que ele pode lançar cerca de 20, mas ele se une a Green para lançar ainda mais. A vida fica muito mais difícil para Pazuzu, pois ele agora deve desviar de ainda mais barreiras, e ele se pergunta como Lloyd poderia estar cantando tão rapidamente. Pazuzu se elogia por conseguir desviar tanto, mas isso dura pouco, pois Lloyd usa um feitiço espacial chamado Enclausuramento Dimensional. Lloyd aponta que ele o pegou agora, então Pazuzu diz ao feiticeiro psicótico para deixá-lo ir. Lloyd se recusa e aponta que Pazuzu fez coisas terríveis com os lobisomens. Não só ele eliminou seus pais, é claro que Pazuzu fez muitos experimentos de quimera neles. Pazuzu exige que ele seja libertado, pois ele é o demônio destinado a governar o mundo inteiro. Isso não funciona, então Pazuzu se oferece para aumentar o status de Lloyd quando ele assumir o mundo. Isso também não funciona, então ele implora a Lloyd para se acalmar. Ele nunca foi atingido por magia de alguém tão poderoso quanto Lloyd, então ele teme que possa realmente morrer. Lloyd parou de ouvir esse cara há muito tempo, pois ele está apenas recitando uma invocação maluca. Pazuzu continua implorando por sua vida, mas é tarde demais, pois a magia já está em movimento. Lloyd estima que ele está atualmente ativando 240 feitiços por minuto. Lloyd fica maravilhado com a beleza que isso parece, então ele decide continuar fazendo isso por mais 30 minutos inteiros. No entanto, nem mesmo 5 minutos depois, Lloyd teme que o demônio já possa estar morto. Green esclarece que a feitiçaria afeta demônios, mais ou menos como sons e luzes desagradáveis afetam humanos. No entanto, a quantidade avassaladora de magia que Lloyd usou em Pazuzu lhe causou sérios danos. Pazuzu agora está se desintegrando e pensa em como ele passou um século inteiro criando aqueles monstros. Ele deveria governar o mundo, mas tudo foi encerrado por um garoto que queria fazer um experimento nele. O Lloyd já está bem desinteressado, o que só piora a situação do Pazuzu. Bem nessa hora, o Lloyd se assusta ao ver que todo mundo já está acordando. Ele não pode deixar ninguém descobrir o poder incrível dele, então sai correndo para pensar numa desculpa. O Green diz pro Pazuzu que percebeu que as pessoas não querem líderes que reclamam do quão difícil a vida deles é. Elas preferem se divertir com alguém que está curtindo o momento. O Lloyd está sempre fazendo o que gosta quando quer, então é por isso que a galera vive grudada nele. O Green lembra de manter a pose de durão e explica que ele não é como a galera que segue o Lloyd. Ele só está juntando forças para se vingar do Lloyd um dia. Nesse caso, o Pazuzu decide confiar a ambição de dominação mundial pro Green. O Green aceita e fica feliz em ver que a mana do Pazuzu o restaurou um pouco. O Lloyd pensou numa desculpa e conta pra todo mundo que um tal de Loberto apareceu para derrotar o demônio e salvar todo mundo. A Tal ouve isso e fica se perguntando onde ele tá. Toda a cidade celebra o retorno do vitorioso príncipe Albert. Eles acham o Lloyd um garoto fofo, mas ele não se compara ao grande Albert, o que deixa Silpha chateada. O rei fica satisfeito com o Albert e pergunta onde estão os 2 aventureiros que o ajudaram. O Albert explica que o Loberto na verdade nunca foi visto, mas a gente vê um flashback do que aconteceu com a Tal. Ela ficou desconfiada quando percebeu que estava usando o poncho do Lloyd. O Lloyd só enganou para ela ir embora dizendo que o Loberto estava por perto. O rei fica muito interessado nesse tal de Loberto, mas o Albert choca a todos, explicando que o Lloyd contribuiu mais para a caçada. Eles só conseguiram sobreviver por causa das armas encantadas do Lloyd, então o Albert acha que o Lloyd deveria ser considerado parte da sucessão real. Todo mundo na sala não acredita nisso, enquanto Albert pensa que o Lloyd seria uma ótima opção para o trono. O rei aponta que isso só criaria mais um rival para o Albert, mas o Albert acha que o trono deve ser dado a quem for mais digno, mesmo que não seja ele. Ele questiona qualquer decisão que exclua o Lloyd só por causa da idade dele. O Albert deixa claro, no entanto, que ele não pretende ser superado. O rei fica animado com essa grande reviravolta e pergunta ao Lloyd se ele vai se juntar à luta. Ele quer saber se o Lloyd vai ficar ao lado dos irmãos na busca pelo trono. Todo mundo fica maravilhado com esse grande momento, mas o Lloyd simplesmente recusa calmamente. Lá fora, o pequeno esquisitão corre como a criança que ele é, e ele explica que um dos lobos ursos o seguiu até em casa. O Lloyd acha muito fofo e peludo, então o Green fica com ciúmes por não receber a mesma reação.
O Green se infla e casualmente interrompe a conversa. A Silpha chega para ver o quanto o lobo-urso gosta do Lloyd, e o Lloyd esconde o Green dentro do pelo dele. O Lloyd o chamou de Shiro, e ele quer ensinar um monte de coisas para ele. A Silpha explica que comandos complexos tendem a ser o domínio dos domadores de monstros, então o Lloyd considera usar mana para controlar os monstros como eles fazem. O Green fica impressionado com o Lloyd, já que ele recusou uma chance ao trono tão casualmente. O Lloyd sempre se importa com magia, e ele é um verdadeiro maníaco por magia. O rei observa de perto e pensa que o Lloyd rejeitou a oferta por ser muito modesto. O Albert não acha que esse seja o motivo, pois ele acredita que o papel de rei é simplesmente muito pequeno para o Lloyd. O rei concorda e fica animado para ver o que o futuro reserva para o Lloyd. Mais tarde, descobrimos que o Lloyd ensinou comandos simples ao seu lobo. O Shiro aprende facilmente, mas comandos complexos são mais difíceis. O Lloyd tentou escrever um feitiço de comando em sua mana, mas isso apenas confundiu o pobre animal. Eles decidem falar com um especialista em monstros, e vão ver a princesa Elise em sua torre no jardim. O Green fica maravilhado com todos os monstros ali, e o Lloyd explica que Elise é sua irmã e a sexta princesa de Salem. Ela é uma amante de animais, e isso não inclui apenas gatos e cachorros, isso inclui todos os animais e até monstros. Bem nessa hora, Elise aparece do nada para demonstrar muito carinho ao Lloyd, mas é demais para o Lloyd, e ele desmaia. Elise é repreendida por sua criada chamada Ares, mas ela explica que não consegue evitar. O Lloyd fica impressionado quando Elise consegue identificar que Shiro é um lobo-urso, mas ela parece meio maluca, e a Silta começa a duvidar se ela poderá ajudá-los. O Lloyd quer dar uma chance a ela, então ele pede para ver um de seus monstros. Ele fica chocado quando ela revela que já chamou um. É um Fenrir de classe inferior chamado Liru, e o Green fica chocado, pois é um lobo-urso de nível mais alto. O Lloyd não acredita que esse monstro conseguiu passar despercebido pela sua detecção de presença, mas o que é ainda mais chocante é que o Lloyd não tem ideia de quando Elise deu o comando. O Fenrir soube se aproximar sorrateiramente deles, e até pegou a faixa da Silpha. Claramente, Elise deu a ele ordens complexas, e ela fez isso sem dar nenhuma indicação. Isso deixa o Lloyd muito animado, então ele implora a Elise para ensiná-lo a falar com Shiro. Elise explica com confiança que não será fácil, mas Lloyd prefere quando as coisas não são simples. Elise concorda em ensiná-lo, mas ela choca a todos quando revela que a chave para falar com animais é o amor. Ela declara que o amor o ajudará a entender qualquer monstro, e isso é demonstrado quando os animais em sua torre vão abraçá-la. Ares acha inútil tentar aprender com Elise, já que ela é simplesmente uma prodígio, mas Elise declara que qualquer um pode aprender. Elise dá outra demonstração, mas desta vez os animais exageram um pouco com todos. Soph fica chocada ao ver que Lloyd parece estar se interessando por amor, e ela imagina Lloyd pedindo a ela para ensiná-lo mais. Na realidade, porém, Lloyd apenas percebeu que estava tentando dar ordens a Shiro, mas sua irmã não estava dando comandos aos seus animais. Em vez disso, ela estava apenas compartilhando sua vontade. Quando ela falava com eles, Lloyd notou que sua mana não saía de suas mãos. Em vez disso, fluía diretamente de sua cabeça para deles. Isso significa que ela consegue se conectar subconscientemente com os animais com mana, dando-lhes uma visão direta do que ela quer. Lloyd determina que, em vez de dar ordens, ele tentará compartilhar uma imagem mental de sua vontade. Lloyd faz exatamente isso, e todos ficam maravilhados quando Shiro faz o truque que Lloyd estava tentando ensinar a ele. Lloyd comemora com Shiro, e Ares determina que ele deve ser realmente talentoso. A técnica que ele usou é exatamente como os domadores de monstros compartilham sua vontade. A Silpha também fica impressionada, mas um pouco decepcionada por não ter saído como ela esperava. Elise fica chateada ao apontar que era para ser amor, não essa coisa complicada de compartilhar a vontade. Lloyd explica que o amor realmente desempenha um papel importante na técnica. Ele se aprofunda ainda mais, o que apenas faz com que todos se apaixonem por ele. Lloyd fica feliz por finalmente ter descoberto como se conectar com monstros, e Sylphid declara que é hora de ele dedicar tanto esforço ao treinamento de sua espada. Felizmente para Lloyd, Albert aparece, pois ele precisa falar com o garoto. Os dois discutem sobre quem levará Lloyd, e Albert explica que quer apresentá-lo a alguém. É o irmão mais velho de Lloyd, o quarto príncipe chamado Dion. Dion ouviu que Lloyd encantou a espada de Albert, mas ele os choca ao explicar que acha isso muito difícil de acreditar. Por esse motivo, ele decidiu descobrir se Lloyd está apenas blefando. Albert dá um pouco de história sobre como Dion estudou ferraria no exterior, que é por isso que ele está interessado em encantamento. Dion já se cansou de conversa fiada, e ele explica que tem tudo pronto para testar a habilidade de encantamento de Lloyd. Enquanto Lloyd começa o processo, Dion duvida muito que ele vá conseguir. Encantamentos já são uma habilidade avançada, mas o Lloyd aplicando um em uma espada encantada como a de Albert é simplesmente insano. Isso está além do que eles poderiam gerenciar no exterior. Dion prevê que terá que ensinar uma lição a Lloyd por mentir, mas ele fica absolutamente chocado quando Lloyd termina. Albert não culpa Dion por sua reação, pois até um amador pode dizer que a técnica de Lloyd é completamente única. Dion fica sem palavras, pois só consegue imaginar que tipo de gravação de feitiço Lloyd inventou. Ele reforçou a força, a elasticidade, a autolimpeza e até o autorreparo.
O ceticismo de Dion imediatamente se transforma em excitação quando ele percebe que Lloyd pode ajudá-lo a realizar seu maior sonho, o sonho de criar a espada encantada definitiva. Armas encantadas da maneira normal simplesmente não se comparam ao que ele tem em mente. Dion quer que eles gravem o feitiço na arma enquanto forjam o aço. Isso permitirá que eles apliquem magia mais avançada do que o normalmente possível. Eles poderão criar uma super arma que só é possível com um encantador e um ferreiro trabalhando juntos. Dion revela que ele sempre gostou muito de feitiçaria quando era mais jovem, mas não deu certo porque ele não tinha talento para isso. No entanto, espadas encantadas são incríveis porque qualquer um pode empunhar uma, e elas podem fazer coisas mágicas legais. Seu objetivo é transformar seu país em um onde todos possam usar magia empunhando espadas encantadas. Lloyd não se importa muito com nada disso, mas ele está muito interessado no processo de produção. Lloyd concorda em ajudar, então Dion explica que quer fazer uma espada que atire fogo quando for balançada. Para fazer isso, Lloyd recomenda que eles usem um encantamento chamado Pyrolance Insignis. O problema é que sua fórmula de conjuração requer 14 partes, e uma espada encantada só pode conter um máximo de 5. A solução de Lloyd para isso é comprimir essa fórmula em 2 partes. Lloyd a comprime e se prepara para aplicá-la ao aço que Dion está forjando. Os dois ficam chocados, porém, quando apenas a aplicação quebra o aço. Lloyd tenta pensar em algumas soluções, mas o aço continua quebrando. Lloyd se sente mal depois de desperdiçar tanta essência de mana, mas ele não consegue descobrir o que está errado. Bem nessa hora, Grimm percebe algo sobre a essência de mana e chama a atenção de Lloyd. Dion encoraja Lloyd a continuar tentando, já que ele conseguiu muita essência de mana de graça de qualquer maneira. Lloyd purifica a essência de mana para descobrir que ela mal tem hematita. Encantar espadas encantadas requer uma concentração muito maior de hematita, mas isso é feito de núcleos de monstros, e é bem raro. Dion não tem nenhum, então Lloyd acha que terá que sair para caçar monstros em uma masmorra novamente. Bem nessa hora, Silpha tem a ideia de irem a uma masmorra. Lloyd aponta que um príncipe como ele não é permitido, mas Silpha explica que o rei mudou de ideia após o incidente da caçada de monstros. Ele agora acha que Lloyd deveria ampliar seus horizontes vendo um mundo mais amplo. Para começar essa jornada, eles vão para a guilda de aventureiros para que Lloyd possa se registrar como aventureiro. A recepcionista é Caterina, e ela faz Lloyd preencher alguns papéis antes de tocar uma bola de cristal que medirá sua força e definirá seu ranking de aventura. Lloyd está familiarizado com a medição de bolas de cristal, pois usou uma quando governou na Academia de Magia em sua vida passada. No entanto, estas são em circunstâncias muito diferentes. Lloyd tem certeza de que ela explodirá se ele usar todo o seu poder, e isso chamaria muita atenção. Para evitar isso, Lloyd se concentra muito em suprimir sua mana ainda mais do que o normal. Ele continua diminuindo-a para o nível de uma pulga. Quando ele finalmente toca a bola de cristal, ele é ridicularizado por receber uma classificação geral de E. Catarina não está rindo, pois ela fica chocada ao ver que a classificação de magia de Lloyd é A. Isso é comparável a um feiticeiro experiente, o que decepciona Lloyd, pois ele pensou que comprimiu a mana para 1%. Catarina então declara que Lloyd é o novo aventureiro mais promissor desde a conhecida como a Lâmina Prateada. Os outros aventureiros ficam furiosos ao ouvi-la comparar os dois. A lendária Lâmina Prateada atravessou inúmeras masmorras como um demônio, mas desapareceu repentinamente. Eles acham que uma lenda como ela nunca deveria ser mencionada na mesma frase que um ninguém de rank Silva explica que eles querem uma missão de masmorra, mas essas exigem que pelo menos um aventureiro de rank B esteja envolvido. Silva decide se registrar novamente, mas um dos caras acha que ela deveria ir com ele. Depois que Silva lhe ensina uma lição, Catarina diz a ele que ele deu em cima da pessoa errada, pois Sofá é na verdade a lendária Lâmina Prateada. Ela explica que se registrar novamente envolve um rebaixamento de 2 níveis para rank C, então isso não funcionará. Bem nessa hora, Tal chega disposta a ajudar. Sofá nem a reconhece, porém, e declara que eles simplesmente voltarão para casa. Tal insiste em ajudar e explica que ela foi de masmorra em masmorra procurando por Loberto. Visitar todas as masmorras a fez ficar forte o suficiente para ser ranqueada. Tal agora oferece sua ajuda em troca de conseguir um encontro com Albert. Catarina recomenda uma missão de masmorra enquanto Silpha devolve o manto de Lloyd. Lloyd fica maravilhado com o passado lendário de Silpha, e ela explica que foi quando ela era muito jovem. O que ela mais se lembra foi sua tentativa fracassada de derrubar alguns inimigos mortais. Eles são chamados de Guilda dos Assassinos. Este trio então atravessa uma masmorra e encontra um baú. De volta à forja, Albert vai ver Dion. Dion explica que levará mais alguns dias para Lloyd trazer os materiais que eles precisam, mas Albert parece preocupado com o tempo que levará. Isso faz Dion perceber que uma guerra se aproxima, então ele diz a Albert para esperar só mais um pouco. Assim que Lloyd voltar, eles poderão produzir em massa espadas encantadas para usar em batalha. Albert explica que eles não devem se preocupar em lutar, já que ele apenas os reuniu para que pudessem se dar bem como irmãos novamente.
Albert espera que um dia suas armas ajudem a proteger o reino, então ele os encoraja a continuar tentando. Nesse exato momento, Dion explica que eles devem vir logo, pois Lloyd retornou com o núcleo do monstro. Enquanto eles fazem a espada, Dion percebe que Lloyd é um garoto incrível. Albert já sabe, pois acredita que não há nada que aquele garoto não possa fazer. Isso se prova ainda mais quando Dion testa a espada encantada que fizeram, e ela causa uma destruição massiva na estátua mágica. Lloyd percebe que talvez tenha exagerado um pouco com a espada, então terá que diminuir o ritmo no futuro. A espada produzida pelos irmãos é então nomeada de Lord. Naquela noite, Lloyd descansa bastante. Ele percebe que Albert tem estado muito ocupado, então se pergunta se algo grande está por vir. Nesse exato momento, Lloyd sente algo no jardim. É uma sensação muito estranha, quase como se houvesse um buraco no espaço. Shiro é muito perspicaz, mas ele também não notou. Lloyd se pergunta o que poderia ser, e vemos uma pessoa misteriosa do lado de fora. Nesse exato momento, a garota do lado de fora fica chocada quando Lloyd aparece instantaneamente diante dela. Lloyd está estranhamente calmo, então ela tenta escapar, apenas para descobrir que está presa. Lloyd explica que só quer conversar, mesmo que ela seja uma invasora. A garota usa um poder estranho e pede desculpas, pois nunca quis ter que usá-lo contra uma criança. Lloyd detecta rapidamente que é um veneno, mas fica chocado quando sua magia de purificação não funciona contra ele. Seu ataque causa muita dor, então a garota pede desculpas novamente e revela que nada pode purificar seu veneno. Lloyd pensa em como purificar lida com todos os venenos conhecidos, então o que ela está usando deve ser uma toxina desconhecida. O mais incrível é que ela está transmutando a natureza de seu veneno com mana. Existem indivíduos raros que nascem com um tipo especial de mana. Aqueles que possuem habilidades particularmente ameaçadoras são temidos e conhecidos como os Blighted. A garota confirma que ela é a Blighted de veneno conhecida como Ren, a mariposa venenosa. Lloyd fica chocado quando Ren quebra sua barreira, e ele percebe que ela deve tê-la enfraquecido com seu veneno. Ren garante a ele que ele ficará bem, pois não inalou tanto de seu veneno, mas ele definitivamente sentirá dor nos próximos dias. Ren se despede e vai embora, e Lloyd fica maravilhado com quão bem ela escondeu sua presença. Green chega para apontar que não é hora de se impressionar, mas Lloyd explica que está bem, pois está se curando constantemente. Green pergunta por que ele não parou a garota, então Lloyd explica que preferiu deixá-la guiá-lo até o esconderijo deles. Green não tem ideia de quem eles são, então Lloyd revela que Silpho lhe contou sobre a guilda de assassinos, e ele tem certeza de que Ren é uma deles. Eles são um grupo de 6 assassinos que têm recompensas por suas cabeças. O que mais empolga Lloyd, no entanto, é que cada um deles tem suas próprias habilidades especiais. Lloyd rastreia para onde ela foi, então Green não acredita que ele seja capaz de detectar a garota indetectável. Lloyd explica que a presença dela é como uma fenda no espaço, então é bem fácil segui-la quando se sabe disso. Lloyd vai atrás de Ren, e Silta chega atrasada à festa. Em outro lugar, Ren é repreendida por não eliminar a pessoa que a encontrou. Ren revela que obteve algumas informações. Ela descobriu que eles estão produzindo em massa espadas encantadas, então eles devem estar se preparando para a guerra, mas isso apenas deixa um dos assassinos chateado. Ele diz a Ren para parar de agir como a líder deles, Jade, já que ela se foi há muito tempo. Ren argumenta que Jade voltará, mas eles são mandados a parar de discutir, pois estão sendo observados. Lloyd se revela, mas Ren fica chocada, pois ele ainda deveria estar envenenado. Os assassinos ouviram que Lloyd finge ser comum, mas na realidade ele é realmente poderoso. Nada disso importa, pois Lloyd os encontrou, então ele não pode ser permitido sair. Essa criança maluca ouve isso e decide baixar sua barreira, o que faz Green se perguntar quão insano ele pode ser. Lloyd explica que está enfrentando oponentes com habilidades únicas, e seria uma pena se ele não pudesse experimentá-las. Lloyd usa sua habilidade de rastreamento para imitar a técnica de luta de Tal e diz aos assassinos para virem. Ele luta contra o primeiro desafiante, e o cara fica impressionado que ele sabe artes marciais. Lloyd percebe que esse cara é realmente flexível, e o assassino revela que ele pode até torcer todo o corpo para caber nos menores espaços. Isso é como um roedor, então ele é o Blighted de distorção conhecido como Babilônia, o rato gigante. Lloyd fica maravilhado, pois o corpo desse cara é o mais único que existe, mas não há tempo para admiração, pois alguém se aproxima sorrateiramente por trás de Lloyd. O cara diz a palavra afundar, e Lloyd fica chocado quando seu corpo fica muito pesado. O nome do cara é Crow, o Raptor sombrio, e a mana em suas palavras o torna o Blight amaldiçoado. O grandalhão ataca em seguida, mas Crow é então quem fica chocado quando Lloyd usa força bruta para superar sua maldição. Lloyd cai em uma armadilha, então o grandalhão se apresenta como Galil, a aranha. Ele é o Blight da teia, pois pode transmutar a mana ao redor de seu corpo em uma substância pegajosa. Lloyd consegue se libertar e admira como suas habilidades são tão únicas quanto os rumores dizem. Ele é então atacado por alguma garota, mas Lloyd desvia de seus ataques facilmente. Nesse exato momento, essa garota maluca se apunhala na perna, e Lloyd de alguma forma sofre dano na perna. A garota revela que ela é Talia, a Sem Dores,
e ela é capaz de compartilhar dano com qualquer pessoa que vê. Ela é a Blight da dor e Lloyd só pode se perguntar como sua habilidade funciona. As apresentações acabaram, e Talia fica feliz em ver que conseguiu ensinar a Lloyd o que é o medo. Ela fica chocada, no entanto, quando Lloyd revela que não tem medo. O que é ainda mais surpreendente, porém, é que Lloyd foi capaz de curar ambas as suas feridas de facada instantaneamente, mesmo que elas tenham perfurado completamente. Essa criança realmente mostra o quão maluca ela é, pois começa a se perguntar o que acontecerá se ela ferir Talia. Curar a si mesmo a curou, então ele se pergunta se qualquer dano que ele fizer a ela será refletido de volta para ele. Lloyd usa magia de aprimoramento para fazer lâminas de um pano rasgado e usa rastreamento para imitar a técnica de luta de Silpha. A pequena psicopata agora diz aos assassinos para se prepararem, pois ele quer ver quão bem eles conseguem se defender. Os assassinos percebem que ele se parece com uma espadachim que os traumatizou antes, e eles ficam aterrorizados. Lloyd começa seu ataque, e os assassinos ficam chocados ao ver quão proficiente ele é com espadas e artes marciais. O que torna isso ainda mais difícil de acreditar é que eles ouviram que Lloyd era apenas um prodígio da magia. Lloyd quase corta Babilônia ao meio, mas ele fica impressionado quando o rato gigante relaxa seu corpo no momento do impacto para dispersar o dano. Os outros assassinos tentam se unir contra Lloyd, mas acabam se machucando. Lloyd desencadeia um ataque em Babilônia, e é tão rápido que Babilônia não consegue dizer a palavra parar para forçar Lloyd a parar. Lloyd então usa um ataque de gêmeos pardais, e Babilônia só consegue dizer a palavra bola. Lloyd se pergunta se ele teria ficado careca se Babilônia dissesse a palavra, mas ele está feliz por não ter descoberto. Galil quer se vingar, mas sua teia gruda em tudo, e ele coloca Talia em uma situação desconfortável. Lloyd ataca Talia em seguida, mas ela revela que se ele causar dano a ela, ele também sofrerá dano. Ela assume que ele vai recuar, então ela fica chocada quando Lloyd está realmente animado para experimentar como seria. Lloyd a manda voando, causando danos massivos a ambos, mas Lloyd está apenas feliz que funcionou. O grandalhão então o captura em suas teias, mas Lloyd escorrega de suas luvas e desencadeia um poderoso soco de trovão. Lloyd está sangrando pela boca a partir deste ponto, então ele parece ainda mais louco quando diz a Ren para mostrar seu veneno novamente. Galil diz a ele para não forçá-la, pois ela não consegue controlar bem sua mana de veneno, e se ela usá-la, todos eles serão pegos nela. Lloyd percebe que nenhum deles realmente parece ser capaz de controlar bem seus poderes, e Galil confirma isso. Ele explica que se eles pudessem controlá-los, talvez não tivessem sido forçados a se tornarem foras da lei. Em sua fúria, Galil ataca Lloyd, mas Lloyd o para facilmente. Ren tenta resgatar Galil enquanto ele grita de agonia, mas Lloyd a para também. Ela está determinada a se vingar do que Lloyd fez com Galil, mas Galil revela que está bem. Na verdade, ele está melhor do que bem, pois sua mana parece estar sob controle por algum motivo. Todos ficam chocados quando Lloyd revela que gravou o feitiço diretamente nas costas de Galil para que ele possa controlar seu poder. Lloyd admite nunca ter gravado um feitiço no corpo de uma pessoa antes, mas ele está feliz que funcionou. Galil desmorona, pois a maldição finalmente acabou, mas Lloyd aponta que é melhor do que isso, pois ele agora pode controlar sua mana à vontade. Os outros observam chocados, então Lloyd lhes diz que é a vez deles. Lloyd os grava também, e eles ficam aliviados por finalmente poderem controlar sua mana. Crow é o próximo a desabar em lágrimas, pois faz muito tempo que ele não consegue falar normalmente. Todos celebram, mas Ren finge que não se importa. Ela diz que está chorando por um motivo diferente, mas não consegue esconder o fato de que está feliz por finalmente poder usar o que quiser, pois seu veneno não destruirá mais suas roupas. Lloyd fica feliz que tudo parece estar dando certo, mas Ren não gosta quando Lloyd é permitido se tornar um deles. Os outros apontam que eles devem o mundo a ele, e insistem que ela apenas se prepare para a festa de boas-vindas. Ren tenta apontar que ele produziu em massa armas de guerra e se infiltrou em um covil de assassinos. Ela acha que ele é muito louco para se juntar a eles, mas Green explica que Lloyd apenas fez essas coisas por diversão. Lloyd quer ver o que eles podem fazer com seus poderes agora que podem controlá-los, mas Galil acha que eles lhe devem uma explicação primeiro. Lloyd diz que tudo bem, mas eles querem contar sua história. Lloyd tenta dizer a eles que realmente não precisam, mas eles insistem. Lloyd não está realmente interessado na história da guilda de assassinos, mas isso muda quando Galil fala sobre o líder deles. O líder deles é o Blighted Fantasma, e ele tem o poder de teletransporte. Ele é chamado Jade, o Lobo Sombrio. Um vislumbre do passado mostra Jade retornando ao seu esconderijo depois que sua habilidade o teletransportou para algum lugar aleatoriamente e contra sua própria vontade. É uma maldição terrível, e o Blighted de Jade pode ser o pior de todos. Naquele dia, Jade decidiu que eles se tornariam a guilda de assassinos. O plano era aceitar trabalhos obscuros que a guilda de aventureiros nunca conseguia realizar. Eles então deixariam o emblema da guilda de assassinos, que é uma moeda, na cena para que as pessoas soubessem que sua existência estava contribuindo para a paz mundial. A ideia era fazer isso para que um dia eles não tivessem mais que se esconder e pudessem viver à luz do dia.
Galil continua sua história. Beloyd gostaria que ele falasse mais sobre a habilidade de teletransporte. Galil lhe explica que, assim que as coisas começavam a parecer promissoras, eles ouviram que o Senhor de Lordest estava se preparando para a guerra, e foi quando algo aconteceu com Jade. Nesse exato momento, todos ficam chocados quando o envelope aparece do nada. Um tempo depois, Silpha invade o covil de assassinos procurando por Lloyd, mas ele não está lá. Ela ainda consegue sentir o cheiro dele e percebe que uma nota foi deixada para trás. A nota é de Lloyd, e ele explica que foi visitar o Senhor de Lordes com a guilda de assassinos. Albert treme de medo absoluto ao ler a carta e se pergunta como isso pôde ter acontecido. Ele teme que Lordes e os assassinos estejam trabalhando juntos, e que eles tenham feito Lloyd refém. Dion o acalma, então Albert concorda que iniciar uma guerra com Lordes não é a resposta. A guerra deve ser apenas a última opção, então Albert promete buscar uma resolução pacífica até o fim. Nesse exato momento, Sylphet revela que encontrou as roupas de Lloyd no covil de assassinos. Eles temem o pior, então Albert esquece completamente tudo o que acabou de dizer, e ambos concordam instantaneamente que a guerra é a única opção. Em outro lugar, vemos que Lloyd não é um refém, e ele é na verdade quem lidera a carga. Então aprendemos que a carta que apareceu era de Jade. Ele explicou que derrubou os governantes de Lordest que estavam se preparando para a guerra, e agora ele é seu senhor. Jade finalmente alcançou esse objetivo, então ele convida os outros membros da guilda de assassinos para a mansão do Lorde para que possam comemorar. Ele queria que todos vivessem juntos novamente, então todos os assassinos se alegraram porque Jade estava cumprindo sua promessa a eles. Galil agradeceu a Lloyd por ajudá-los, e ele jurou que um dia o recompensariam. Rain, no entanto, tinha um pedido para Lloyd e perguntou se ele poderia ir com eles para que pudesse imprimir o feitiço em Jade também. Lloyd não se importou em ajudar, mas revelou algo suspeito a eles. Ele apontou que a carta foi teletransportada com precisão para a localização exata deles. Esse tipo de realocação é um dos assuntos mágicos mais complexos e um que ninguém ainda descobriu. Não é algo que alguém possa fazer por acidente. Os outros percebem que isso deve significar que Jade estava mentindo sobre não conseguir controlar seu poder, e eles começam a se perguntar se realmente podem confiar no que ele disse na carta. Eles se perguntam se ele está tentando prendê-los, mas Rain mantém uma atitude positiva e quer acreditar que Jade apenas aprendeu a controlar seu poder. De qualquer forma, Lloyd acha que não precisará acompanhá-los, então Rain fica desapontada. No entanto, ela fica chocada quando Lloyd anuncia que irá de qualquer maneira porque seu interesse em teletransporte exige isso. Rain começa a ter suas dúvidas sobre Jade, mas Lloyd assegura que cuidará de quaisquer problemas. Lloyd diz a todos para apenas segui-lo, e Galil fica sobrecarregado ao afirmar que a bondade de Lloyd não conhece limites. Após viajar uma longa distância, o grupo tem que parar por um momento porque a viagem cobrou seu preço dos assassinos. Lloyd aponta que eles estão voando há apenas 10 minutos, mas eles simplesmente não estão acostumados. O voo de Lloyd é tão estressante para eles que Babilônia até se dobrou tanto que agora está presa. Lloyd concorda em fazer uma pausa, então Rain corre para encontrar comida para todos. Rain cresceu na floresta e Babilônia pode dizer que ela está tentando se exibir para Lloyd. Ele revela que quando Rain era muito jovem, seu veneno acabou tirando a vida de seus pais. Ela estava vivendo sozinha na floresta e Jade foi quem a procurou. Vemos então quando Jade trouxe Rain pela primeira vez para o esconderijo deles. Os outros ficaram aterrorizados com seu comportamento selvagem porque ela estava rosnando para eles, mas Jade disse a eles que ela ficaria bem. Ele prometeu que poderia ensiná-la a se dar bem, e Rain pareceu entender. Jade a envolveu para que seu veneno não os machucasse, mas os outros ainda se preocupavam com isso. O alegre Jade apenas pensou que ela cheirava a flores, mas ele acabou sendo envenenado. Os outros tinham certeza de que Rain não poderia estar perto de outras pessoas, mas Jade jurou viver com Rain, não importa o que. Enquanto Jade a segurava sobre sua cabeça, ele pediu aos outros para ajudá-lo a criá-la. Thalia concordou em fazer algumas roupas para Rain, e Galil declarou que seria seu professor. Até Babilônia contribuiu tentando fazer uma comida que pudesse neutralizar veneno, e Rain se emocionou ao ser tocada por seus gestos. Jade inventou um feitiço para suprimir seu veneno, e eles o implementaram em suas novas roupas para que Rain pudesse se juntar oficialmente a eles. Rain ficou emocionada, e Jade tem sido como um irmão mais velho para ela desde então. Lloyd admira o feitiço que Jade colocou em suas roupas, e diz que gostaria de conhecê-lo. Green fica chocado ao ver Lloyd demonstrando interesse em outro ser humano, então isso deve significar que Jade é bem poderoso. Um tempo depois, Rain mostra a todos o ensopado que fez, mas não é muito apetitoso. Eles querem que Crow use sua fala amaldiçoada para torná-lo mais saboroso, mas Rain o impede com um soco venenoso e exige que eles o experimentem primeiro. Os outros a convencem de que Lloyd não vai gostar do seu ensopado porque ele é um príncipe, mas eles ficam chocados quando Lloyd começa a devorá-lo. Acontece que Lloyd era muito pobre em sua vida passada, então ele costumava comer comida muito pior, e o ensopado na verdade tem um gosto muito bom para ele. Os outros gostam muito mais de Lloyd por causa disso, então eles seguem seu exemplo e começam a comer o ensopado.
Ren, na verdade, nunca conseguiu cozinhar antes porque seu veneno sempre entrava na comida, então ela está muito feliz agora, e espera que Jade possa provar sua comida. Outra olhada para trás mostra que Jade disse a todos que a guilda estava reconsiderando as recompensas por suas cabeças. Todos celebraram a possibilidade de um dia ter vidas normais, mas Jade revelou que tinha que confessar algo. Ele inicialmente disse a eles que era apenas um par aleatório, mas na realidade, ele é o terceiro filho do Lorde de Lordest. Lordest é governado por sua família, mas eles são bem maus. Eles planejam a guerra todos os dias como um bando de animais sedentos por sangue. Jade estava procurando uma maneira de parar a guerra, então é por isso que ele formou um grupo de assassinos. Jade admitiu manipulá-los, então ele se desculpou. Jade achou que estava soltando uma bomba, então ficou surpreso quando eles disseram que já sabiam. Todos estão bem calmos com isso, mas Ren ficou em choque total. Todos explicaram que todos têm seus próprios passados, mas o que importa agora é que Jade deu esperança a todos por uma vida melhor. Eles estavam todos animados em ajudar Jade a eliminar sua família maligna, mas Jade declarou que queria fazer isso sozinho. Se a guilda descobrisse que eles o ajudaram, ele tinha certeza de que suas recompensas disparariam. Jade não podia deixar isso acontecer, então ele queria lidar com isso sozinho. Jade afirma que seu corpo é amaldiçoado, sua família é uma maldição e toda a sua vida tem sido como uma maldição. No entanto, ele se sente abençoado por ter conhecido todos os seus amigos. Todos começam a chorar enquanto Jade explica que gostaria de viver com todos eles pelo resto de sua vida, mas não pode. Sua família vai começar uma guerra um dia, e ele não pode simplesmente ficar parado e ignorar isso. O único pedido de Jade é que eles mantenham a guilda funcionando mesmo que ele nunca retorne de Lordest. No entanto, se ele for bem sucedido em seu objetivo, ele se tornará o governante de Lordest, e ele promete torná-lo um território onde Blightide possa viver feliz. Mais importante, porém, significaria que todos poderiam viver juntos. De volta ao presente, Lloyd adormece após a refeição. Os assassinos acham que ele é uma criança fofa por adormecer tão facilmente, mas Green aponta que essa criança tem uma barreira de dever pesado ao seu redor o tempo todo. O grupo começa a temer que Jade possa estar sob o controle de sua família, então eles decidem explorar a mansão primeiro. Eles não querem incomodar Lloyd, então o deixarão do lado de fora. Os assassinos querem que Green fique e proteja Lloyd, mas ele explica que Lloyd é praticamente invencível mesmo dormindo. Green está mais preocupado em ser repreendido por Lloyd se algo acontecer aos assassinos, então ele decide que irá com eles. Eles chegam e encontram uma festa bem normal, sem sinais de agressão, então Green acha que eles deveriam voltar quando tiverem Lloyd com eles. Ren acha que é uma ótima ideia, pois quer apresentá-lo a Jade. Galil concorda e parece se lembrar que Jade mencionou ter interesse no sétimo príncipe antes. Nesse exato momento, eles são encontrados por algum esquisitão, e ele anuncia a chegada deles a todos. Os assassinos se sentem deslocados, pois nunca aprendem suas maneiras. Green decide ir buscar Lloyd, mas Ren está nervosa em ver Jade e pede para ele ficar. Nesse exato momento, Jade chega, e todos os assassinos ficam muito emocionados. Jade se troca para suas roupas antigas, e todos percebem que ele usou teletransporte para fazer isso. Jade explica que acabou de aprender a controlar seu poder, então todos ficam aliviados por ele não ter mentido para eles. Green encoraja Ren a falar com Jade, e todos ficam emocionados quando ela não consegue encontrar as palavras certas para dizer a ele. Jade diz que sente o mesmo, e Green percebe que este é um bom momento para ir buscar Lloyd. No entanto, assim que ele sai, Jade decide o que quer dizer, e ele lhes diz para se curvarem. Chocantemente, todos os convidados da festa se transformam em coisas com aparência de monstro, e todos os assassinos são forçados ao chão. Eles ficam chocados quando percebem que isso é como a habilidade de fala amaldiçoada de Crow, mas muito mais forte. Jade anuncia que seu plano foi um sucesso, e ele ignora os apelos de Ren por uma explicação. Jade prometeu que traria alguns sangrentos para os monstros, e esse cara mal esqueceu o nome de Ren. Nesse exato momento, Green lança um ataque em Jade e diz aos assassinos para fugirem. Ele considera dizer a eles para pegarem Lloyd, mas percebe que a situação é tão ruim que eles deveriam dizer a Lloyd para fugir também. Green descobriu a verdade por trás do que está acontecendo, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, Jade o lança para longe com um único chute. Jade acha ridículo que um mero demônio tentaria interferir, então ele o chama de imbecil. De volta à floresta, Green pousa perto de Lloyd e ele está aterrorizado com o pesadelo que se desenrolou. Ele percebeu o que Jade quer e ele chama os assassinos de pobres coitados. De volta à mansão, Ren implora a Jade para explicar o que está acontecendo, e os monstros zombam dela por ser uma humana estúpida. Nesse exato momento, demônios emergem dos corpos dos monstros, e Jade explica que os trouxe do submundo. Acontece que esse cara não é Jade, e seu nome real é Gizarme. Ele é do submundo, e veio para esta região porque desesperadamente queria algo. A coisa que ele queria era, na verdade, o corpo de Jade e a habilidade de teletransporte que ele detém. Ren fica horrorizada quando Gizarme explica que Jade está morto porque ele assumiu seu corpo. Gizarme piora as coisas explicando que levou meses para desgastar a mente de Jade.
Ele atormenta Ren dizendo como Jade gritou de agonia enquanto ele esvaziava seu coração. Ren fica furiosa, mas Gizarme apenas a silencia. O maligno Gizarme agora os tortura enquanto explica que Jade implorou para que ele não machucasse seus amigos. Ele se importava tanto com eles, e pensar neles era a única razão pela qual ele conseguiu resistir ao controle de Gizarme por tanto tempo. À medida que o controle de Gizarme sobre o cérebro de Jade se apertava, ele começou a aprender sobre os amaldiçoados. Gizarme percebeu que os corpos dos amaldiçoados seriam os recipientes perfeitos para seu exército demoníaco, então ele decidiu enganar os assassinos para que viessem. Jade sabia disso, então decidiu tirar a própria vida, sabendo que isso eliminaria Gizarme também. Gizarme o deixou fazer isso para que ele pudesse sentir a dor, mas no último segundo ele curou seu corpo. Gizarme agora zomba de Jade por deixar sua determinação ir para o lixo, e todos os demônios riem dele. Ren exige que ele cale a boca, mas Gizarme continua. Ele explica que Jade tentou tirar a própria vida de várias maneiras diferentes depois disso, revivendo o inferno repetidamente. Isso apenas fez sua mente se deteriorar mais rápido, e eventualmente sua mente deixou este mundo para sempre. Ren não aguenta mais, mas Gizarme não se importa, e ele esmaga o presente que Jade lhe deu. Os demônios querem se apressar e tomar seus corpos, mas Gizarme lhes diz que precisam ter cuidado. Suas habilidades são perigosas e todos eles riem quando ele explica que Ren tirou a vida de seus próprios pais com seu veneno. Os outros assassinos ficam furiosos porque sabem o quanto isso causou dor a Ren, e agora esse monstro está usando a voz de Jade para zombar dela. Todos eles querem desesperadamente atacar Gizarme, mas seus corpos simplesmente não se movem. Pouco antes de Gizarme deixar os demônios começarem a escolher corpos, ele nota uma marca no corpo de Ren que não estava nas memórias de Jade. Gizarme usa a fala amaldiçoada para forçar Ren a dizer a ele quem desfigurou sua propriedade, mas ele fica irritado quando ela resiste. Ren só consegue resistir mordendo o próprio lábio, fazendo-a sangrar, e Gizarme percebe que ela está fazendo isso para proteger seus companheiros. O monstro astuto a força a ter uma visão com Ad, e ela diz a ele que pode controlar seu veneno graças a um feitiço que alguém colocou nela. Gizarme quase tem o que quer, então ele usa sua fala amaldiçoada nela novamente, causando-lhe muita dor. Ele a instrui a trair seus amigos dizendo a ele quem colocou um feitiço nela, e ela grita de dor. Nesse exato momento, uma luz brilha no céu noturno, e todos os assassinos ficam chocados quando uma barreira os cerca. Gizarmide tenta ver o que está acontecendo, mas é tarde demais quando um ataque massivo atinge a mansão. Isso deixa uma cratera massiva em seu rastro, chocando a todos, e Ren desmorona ao notar que foi Lloyd quem o salvou. Lloyd responde à pergunta que Gizarme queria saber tanto, revelando que foi ele. Os demônios tremem de medo enquanto olham para o buraco gigante no chão, e Ren soluça enquanto conta a Lloyd o que aconteceu com Jade. Lloyd a acalma enquanto a cura, e ele explica que Green já lhe contou tudo. Está claro que Gizarme está atrás deles, então Lloyd diz aos assassinos para irem embora, e ele cuidará de tudo. Ren fica chateada quando Galil os força a escapar, mas ele aponta que há demônios por toda parte. O que é ainda mais aterrorizante é que Gizarme é um monstro além de sua compreensão. Todos os monstros procuram desesperadamente por Gizarme no buraco, mas temem que ele possa não estar mais vivo. Nesse exato momento, Gizarme reaparece jogando um monstro na lava, e ele aterroriza os monstros restantes perguntando o que eles estão fazendo ali. Ele os lembra que os assassinos são especialistas em se esconder e que eles podem nunca mais encontrá-los se escaparem. Gizarme instrui os monstros a irem atrás deles e ameaça acabar com suas vidas se eles não os capturarem. Os monstros vão atrás dos assassinos, mas Lloyd declara que não vai deixá-los sair e usa outro ataque absurdamente poderoso. Ele ilumina toda a área e os assassinos percebem que é obra do Lloyd. Os demônios chamam Lloyd de maníaco, e Gizarme usa sua fala amaldiçoada dizendo morra, e um ataque é lançado contra Lloyd. Lloyd fica chocado ao ver o ataque atravessar sua barreira, e esse garoto maluco considera deixá-lo acertá-lo para ver o que acontece. Graham Wynn está apenas desviar do ataque, então Lloyd o faz e ele acaba acertando um demônio. Lloyd analisa o ataque para ver que ele elimina instantaneamente o que atinge por parada cardíaca. Green implora para Lloyd fugir e aponta que Gizarme é capaz de usar sua mana para criar os ataques sem precisar lançar um feitiço. É como a fala amaldiçoada do corvo, mas muito mais eficaz. O ataque ser criado a partir de mana é o motivo pelo qual ele consegue atravessar a barreira de Lloyd. Lloyd poderia sobrepujar a mana de alguém se fosse como Pazuzu, mas o ataque de Gizarme pode realmente perfurar seu coração. Green explica que os demônios são divididos em classes de 1 a 10. Os lacaios de Gizarme estão na 10ª classe, por isso a magia funciona contra eles. Pazuzu era da 8ª classe e Green é da 3ª. Lloyd assume que Gizarme está na 1ª classe, mas Green revela que ele é algo pior. Gizarme é o que chamam de realeza de outro mundo, um Lorde Demônio contra o qual 100 demônios de 1ª classe não teriam chance. Eles são catástrofes vivas autênticas na escala de um desastre natural. Green teme que até Lloyd esteja em desvantagem desta vez, mas ele fica chocado quando Lloyd voa direto até o cara.
O exército de Geese diz que ele tem algum conhecimento sobre Lloyd ser o sétimo príncipe por causa das memórias de Jade, e explica que Jade queria conhecer Lloyd. Lloyd fica chateado que Gizarme arruinou essa possibilidade, mas Gizarme aponta que Lloyd arruinou sua festa ao abrir um buraco gigante no chão. Green está aterrorizado, pois Lloyd está claramente se preparando para lutar, e Lloyd diz que não gosta que Gizarme esteja atrás da guilda de assassinos. Gizarme também está se preparando para a batalha, e os dois expressam que estão apenas procurando se divertir. Green tenta mais uma vez fazer Lloyd fugir, porque as chances são muito ruins. Lloyd percebe que não conseguirá destruir Gizarme facilmente como fez com os demônios no chão, mas Green não acredita que ele chamou isso de fácil. Mesmo demônios de 10ª classe são fortes, e eles têm resistência natural à feitiçaria. Gizarme está em um nível completamente diferente, e mana de alta pressão seria apenas como ondas suaves para ele. Nesse exato momento, Gizarme lança um ataque em Lloyd, e Green fica chocado que quase atravessou completamente a barreira reforçada de Lloyd. O mais aterrorizante é que Gizarme está perfurando várias camadas com apenas pedacinhos insignificantes de sua mana. Gizarme fica intrigado com a barreira de Lloyd, então ele cria lanças maiores de mana e planeja testá-la. Gizarme lança o ataque e Lloyd faz o seu melhor para desviar do máximo que pode. As lanças causam danos massivos em todos os lugares, mas Lloyd se sai bem em evitar ser atingido. Nesse exato momento, Green fica chocado quando Lloyd precisa parar, porque Gizarme se teletransportou bem na frente deles. Gizarme chuta a barreira, e Green fica chocado que ele conseguiu quebrá-la com um simples chute normal. Gizarme combina as lanças para criar um ataque enorme, mas Lloyd consegue bloqueá-lo com uma de suas estátuas gigantes. Os assassinos não conseguem acreditar na luta insana que estão assistindo, e os demônios percebem que seu alvo está bem ali. Os demônios vão atrás dos assassinos, e Babylon corre para abrir o portão. Hen se preocupa com Lloyd, e vemos que Graham está em lágrimas de medo. Lloyd o manda se acalmar, pois ele precisa de algo. Gizarme se surpreende por só ter conseguido pressionar Lloyd usando sua teletransporte, mas Lloyd aponta que nem é sua teletransporte. Gizarme diz que Jake nunca consegue controlar o poder, mas ele sim. Humanos parecem capazes de usar as habilidades sem a ajuda do feitiço de Lloyd, mas Gizarme explica que para sua espécie, que nasce mestre de mana, controlar as habilidades é simples. Ele tem pena dos amaldiçoados que são presenteados com as habilidades, mas não tem a sabedoria para usá-las. Gizarme acha que eles deveriam ficar felizes em se sacrificar, pois os amaldiçoados são apenas um buraco quando se tornam um receptáculo para um demônio. Gizarme planeja mostrar a ele o que o verdadeiro poder pode fazer, e ele se pergunta se Lloyd vai defender, desviar ou fugir. Nesse exato momento, Lloyd é chocantemente perfurado no peito pela lança de Gizarme, e Gizarme revela que Lloyd nunca teve realmente uma escolha. Não há contra-ataque para sua habilidade, então Gizarme envia várias lanças mais através de Lloyd. Perto dali, Galil lembra os outros assassinos que Lloyd lhes deu a habilidade de controlar seus poderes. Eles não podem desistir sem lutar, então Galil começa prendendo os demônios que avançam. Sua teia endurecerá como rocha em alguns segundos, mas os demônios dizem que isso é tempo mais do que suficiente para eliminar alguns humanos. Cole não lhes dá a chance, porém, e os força ao chão. Babylon abre o portão para que eles possam escapar, mas Galil fica chocado quando os demônios se libertam de sua teia. Eles dizem que os assassinos não podem escapar, mas Thalia enquadra todos os demônios em sua visão para que ela possa usar sua habilidade para atacá-los todos de uma vez. Thalia agradece a Lloyd por lhe dar a habilidade de controlar seu poder, e ela diz aos amigos para ficarem fora de sua linha de visão. Ela não tem controle suficiente para evitar machucar pessoas, então ela diz a todos para fugirem. Thalia vai segurar os demônios, mas Hen aponta que Thalia não conseguirá escapar depois de cortar a própria perna. Os demônios percebem que Thalia pode machucá-los machucando a si mesma, mas eles dizem para ela não subestimá-los. Eles simplesmente se curam, mas Thalia ataca novamente, e eles percebem que seu poder é seriamente perigoso. Thalia diz aos amigos para irem embora novamente, e ela promete que não deixará os demônios tomarem seu corpo. Hen se recusa a sair de seu lado, mas Galil empurra ela e o corvo para a segurança, e ele fecha o portão. Thalia disse a Galil para ir embora também, mas ele aponta que ela não conseguirá lidar com todos os demônios sozinha. Thalia sabe quão grave é essa situação, e ela fica chocada quando Galil já sabe o que ela estava planejando fazer. Ela vai tirar a própria vida para que sua habilidade possa eliminar todos os demônios, e Galil decidiu ir junto com ela. Os demônios ficam chocados ao ouvir seu plano, e eles tentam detê-la, mas Galil os empurra para trás. Thalia se prepara para tirar a própria vida, mas Hen implora para ela parar. Hen sabe que Jade nunca voltará, mas ela aponta que eles podem controlar suas habilidades agora, e eles também estão perto de poder viver abertamente. Thalia sabe o que deve fazer, então ela diz aos demônios para não subestimarem o que a guilda de assassinos fará uns pelos outros. Hen chama seus dois amigos, mas é tarde demais, pois Thalia cumpre seu plano. De volta com Lloyd, Gizarme celebra sua vitória. Ele zomba dos amaldiçoados por sonharem em viver abertamente e apenas deseja que eles pudessem tê-lo entretido por mais um pouco.
O exército de Geese se prepara para acabar com a vida de todos os outros, mas ele fica chocado quando o corpo de Lloyd se desfaz. Nesse exato momento, o verdadeiro Lloyd surge do nada, e o exército de Geese precisa desviar de seu ataque. Lloyd estava usando um chamariz, e o exército de Geese fica feliz em ver que eles estão apenas começando. Guisarme se surpreende, porém, quando Lloyd pergunta se eles podem mudar a luta para outro lugar. Nesse exato momento, vemos que o sacrifício de Thalia foi interrompido bem a tempo quando uma tonelada de flechas flamejantes atinge os demônios. Ninguém tem ideia do que está acontecendo, mas Albert atravessa o portão e revela que trouxe ajuda. Ren fica aliviada ao ver o segundo príncipe, e Albert instrui seu núcleo de espada encantada a avançar para que possam salvar seu irmão. Um olhar para trás mostra Silpha treinando. Ela atinge um tapete de palha em um poste que foi comprimido o máximo possível com magia, mas ela está preocupada com algo. Quando ela usa sua força real, a espada acaba se dobrando. A esse ritmo, ela não conseguirá usar sua força total em batalha, pois as espadas não conseguirão suportá-la. É por isso que Solfa suprime seu verdadeiro poder, mas ela sabe que não pode continuar assim se quiser derrotar demônios como Pazuzu. Voltando ao presente, os assassinos ficam felizes que a ajuda chegou, mas eles ficam chocados quando Albert declara que eles precisam cuidar dos assassinos primeiro. Solfa exige que eles digam onde Lloyd está e ameaça cortar a cabeça de um deles a cada minuto que permanecerem em silêncio. Eles começam a explicar que Lloyd está lutando contra o chefe dos demônios em nome deles, mas Babylon lembra Ren de sua promessa a Lloyd. Lloyd foi muito cauteloso, então ele lhes disse que no improvável caso de verem alguém do castelo, eles não deveriam mencionar nada sobre sua força ou a existência de Green. Lloyd explicou que não queria atenção e apenas queria se concentrar em estudar magia. Os assassinos não sabem o que dizer, mas o tempo acabou e um deles está prestes a perder a cabeça. Eles dizem que Lloyd está lutando contra um perdedor, mas isso não é uma resposta boa o suficiente para Silpha, e ela se prepara para atacar Ren. Albert a impede, porém, e os assassinos confiam que o gentil príncipe Albert acreditará neles. Eles ficam chocados, porém, quando Albert simplesmente não quer que Silpha elimine uma criança primeiro. Albert está furioso por ele deixar as roupas de Lloyd para trás como ameaça, e Galil piora as coisas com a pobre explicação do que realmente aconteceu. Nesse exato momento, Ren para tudo e declara que aceitará qualquer punição. No entanto, os demônios levaram alguém importante para ela, e é por isso que Lloyd está ajudando-os. Ela implora que acreditem nela, e suas palavras parecem alcançar Silpha. Nesse exato momento, um demônio tenta atacá-la, mas Elise a salva. Elise acredita em Ren, especialmente porque seu familiar a teria despedaçado se sentisse más intenções. Felizmente, Albert decide acreditar nela também. Ele lidará com os demônios, então ele envia Silpha para buscar Lloyd. Ren não pode deixá-la ver a imensa habilidade de luta de Lloyd, então ela para Silpha e diz que Lloyd está lutando contra um fraco, então ele não precisa de ajuda. Silpha está determinada a ir, mas todos ficam chocados quando algo destrói a ponte. Os demônios estão tentando cercá-los, então Albert diz a todos para recuarem. Silpha está furiosa, pois estava tão perto de Lloyd. Acontece que isso foi obra de Lloyd. Guisarme tenta um ataque surpresa contra ele, mas Lloyd o desvia. Green está aterrorizado e não tem ideia do que está acontecendo porque há algo estranho na espada de Lloyd. Lá embaixo, Albert e seus homens começam a atacar os demônios, e Lloyd fica feliz em ver que eles podem se cuidar. Isso significa que Lloyd pode se concentrar em sua luta com Guisarme. Albert está preocupado porque os demônios são resistentes à magia, mas pelo menos seus ataques estão causando um pouco de dor. Dion lança um ataque poderoso de sua espada Daylor, e os demônios percebem que ele tem muito mais poder de fogo do que os outros atacantes. Ele se surpreende que os demônios ainda consigam se mover após seu ataque, então ele se pergunta o que Albert planeja fazer. Suas tropas ficarão sem mana usando suas espadas encantadas nessa distância, e toda a fumaça dos ataques dificultará o acesso de seus melhores lutadores corpo a corpo, Silpha e Lyro. Nesse exato momento, Albert fica chocado quando percebe que Silpha não está lá. Acontece que ela montou Shiro, e ela diz a ele para levá-la até seu mestre. Os assassinos apontam que seria impossível para Shiro atravessar, então Silpha considera prender uma corda em Shiro para ajudar. Shiro realmente quer ver Lloyd, então ele pula mesmo assim, mas ele cai direto no rio. Silpha considera pular também, mas o demônio em forma de ovo aparece para atacá-la. Silpha se defende, o que impressiona o demônio, e os assassinos ficam chocados porque nem conseguiram acompanhar seus movimentos. O demônio revela que é um demônio de 8ª classe e praticante da forma da lâmina demoníaca. Silpha acabou de aprender sobre classes de demônios, e ela se pergunta qual era a classificação de Pazuzu. Silpha decide compartilhar uma notícia devastadora com o demônio, mas ele não acha que haja algo que ela possa dizer que seja devastador. Ele está errado, porém quando ela chocantemente diz que ele tem cocô na cabeça, e ele tenta explicar que é apenas seu chapéu. De volta com Albert, ele percebe que os cidadãos de Lords tiveram seus corpos tomados por demônios. Ele tenta pensar em uma maneira de salvá-los, mas ele sofre um ataque de um demônio. Nesse exato momento, Babylon nos salva e se oferece para lutar junto com Albert. Babylon sabe que os assassinos não são admiráveis, e ele se recusa a dar desculpas.
No entanto, eles não levam a vida levianamente e lutarão pelo que acreditam ser certo. Ele explica que não há como salvar os cidadãos de Lordist. Tudo o que resta são demônios usando seus corpos como trajes. Albert agradece por seu conselho e toma uma decisão sobre o que deve fazer. Ele prepara um ataque e pede desculpas aos cidadãos por chegar tarde demais. Albert termina seu encantamento e promete libertar os cidadãos. O ataque de Albert é absurdamente poderoso, e ele faz com que enormes bolas de fogo chovam do céu. O ataque queima todos os demônios, e Albert diz a seus soldados que é hora de vencer esta batalha. Perto dali, Silpha está em uma batalha intensa contra o demônio em forma de ovo. Esse cara é surpreendentemente poderoso, e todos ficam chocados quando ele ataca Silpha. Ele tenta usar seus ataques de forma demoníaca contra Silpha, mas ela o acompanha golpe a golpe. A luta deles causa danos massivos à área ao redor, e ambos preparam ataques poderosos. Seus poderes colidem, e os assassinos só podem se perguntar quem é essa empregada. Silpha e o demônio sofrem danos, mas ele faz questão de apontar que isso nem é uma luta. Demônios conseguem se curar e superar limitações humanas. No entanto, essa luta o fez mudar de ideia sobre algo. Ele não quer mais um corpo corrompido, e em vez disso quer o de Silpha. Nesse exato momento, Silpha fica chocada quando ele muda sua mão dominante e ela mal consegue desviar do próximo ataque. Ele está usando o estilo de esgrima da senhora que o dono do corpo atual usava, e explica que essa pessoa era realmente habilidosa. Suas mãos calejadas são prova de quanto ele trabalhou, e esse demônio maligno desrespeita o pobre coitado dizendo que todas as suas memórias e seu corpo agora pertencem a ele. Humanos são como roupas para os demônios, e ele promete vestir Silpha em breve. Ele chama todos os humanos de insetos, mas precisa se defender rapidamente quando Silpha começa a dominá-lo. Ele fica chocado que ela já sabia usar as formas da lâmina demoníaca, mas ela revela que acabou de aprender observando ele agora mesmo. Silpha começa a insultá-lo de volta e os assassinos a incentivam. Shiro volta pela ponte, mas o demônio tem certeza de que a besta não ajudará a vencer a luta. Nesse momento, Silpha enfia a mão na pelagem de Shiro enquanto diz a Lloyd que fará bom uso de algo, e ela saca uma espada. Uma olhada para trás mostra que Lloyd a surpreendeu com essa espada. Lloyd e Dion conseguiram, mas ela não tem feitiços chamativos inscritos, foi feita especificamente para ser o mais forte e flexível possível. Assim, ela seria capaz de suportar o poder total de Silpha, e Lloyd tinha certeza de que ela seria capaz de derrubar um demônio com ela. Demônios são entidades psíquicas e não podem fazer muito sem um corpo físico. É por isso que eles constroem os seus próprios ou possuem humanos. Se o corpo para de viver, o demônio também. Quando um corpo é controlado por um demônio, ele se torna muito poderoso, e é preciso um ataque sério para causar qualquer tipo de dano. Pior ainda, mesmo quando você causa dano suficiente para ferir um demônio, eles ainda podem se regenerar. É por isso que os demônios precisam ser abatidos com um único ataque poderoso. Lloyd revelou que sempre percebeu que Silpha estava se segurando sempre que ela balançava sua espada. Ele imaginou que ela nunca poderia ir com tudo por medo de destruir sua arma. Silpha fica maravilhada que Lloyd prestou tanta atenção a ela e o agradece pela espada. Silpha decide nomear a espada Demônio Bane como um lembrete para nunca mais decepcionar Lloyd. O demônio acha o nome ridículo, pois tem certeza de que o destino dela já está selado. Ele então explica que eles começaram a se preparar para a guerra para enganar Jade a retornar a Lordist. Os assassinos estão furiosos porque isso significa que os demônios usaram o ódio de Jade pela guerra para prendê-lo. Ren é a mais irritada, pois se recusa a deixar os demônios travarem uma guerra, então ela ataca o demônio ovo. Silpha para facilmente, mas garante a Ren que cuidará de tudo. Ela assume uma postura de ataque temível, então o demônio decide usar o segredo supremo de sua forma de lâmina demoníaca. Os dois se chocam, mas todos ficam chocados quando Silphus atravessa o demônio. Uma olhada para trás mostra um Jade muito cansado, e ele diz que finalmente conseguiu fazer algo. Gizarme assumiu que ele quis dizer que finalmente fez as pazes com o fim de sua vida, mas Jade apenas disse a ele que não deixaria Gizarme escapar impune do que estava fazendo. Ele declarou que Gizarme perderia, mas faleceu antes que pudesse dizer quem o derrotaria. Gizarme então assumiu o controle total de seu corpo e vasculhou suas memórias. Ele viu todos os amigos de Jade, mas havia algo mais profundo que seus amigos não deixariam Gizarme ver. Kisarame sabia que Jade morria de medo de guerra, então disse ao Ovo que eles começariam uma guerra enorme. De volta ao presente, Silva derrotou o demônio Ovo, mas pede desculpas ao espadachim que teve seu corpo tomado. Sulfur se surpreende ao ver que os assassinos estão chorando e aponta que eles não parecem ter jeito para serem assassinos. Nesse momento, o vapor explode do rio e fica muito quente. Lloyd não consegue ver nada por causa do vapor e se pergunta se tomou a decisão errada. Uma olhada para trás, para um momento atrás, mostra Lloyd tentando pensar em uma maneira melhor de lidar com os ataques de Kasarme.
Suas lanças podem perfurar uma ou duas barreiras de ar com facilidade, e se Lloyd for atingido por uma, ele está morto. Felizmente, isso não será um problema, desde que Lloyd mantenha uma barreira pesada e fortemente reforçada o tempo todo. O problema é que Gizarme pode usar Fala Amaldiçoada que pode atravessar qualquer barreira. A Fala Amaldiçoada geralmente viaja lentamente, mas Gizarme as está anexando às suas lanças incrivelmente rápidas. Por último e mais perigoso é o ataque do Lobo Sombrio de Gizarme, que basicamente exige que Lloyd esteja sempre se movendo em alta velocidade. Se Lloyd desacelerar por apenas alguns segundos, Gizarme nota sua posição e teletransporta um ataque para ele. Lloyd percebe que Gizarme tem tantos ataques poderosos que ele está apenas atacando com tudo, então Lloyd decide mudar para o ataque também. Lloyd deve fazer isso em menos de 2 segundos para evitar o ataque do Lobo Sombrio. Ele o faz e Gizarme fica maravilhado com a magia de Lloyd. Ele não está preocupado, pois tem certeza de que pode sobreviver ao ataque facilmente, mas Gizarme não quer queimar suas roupas, então ele se esquiva. Lloyd imaginou que ele faria isso, e seu ataque apenas atinge o rio e causa explosão de vapor por toda parte. Lloyd agora fica irritado porque ele pode se teletransportar para qualquer lugar, e ele tem que usar constantemente detecção espectral para encontrá-lo. Green o lembra de continuar se movendo, então Lloyd voa, mas ele tem uma ideia. Lloyd não estava se movendo por um tempo, mas Kisame não usou o Lobo Sombrio para atacá-lo. Isso faz Lloyd se perguntar como Kisame consegue detectar onde ele está. Ele se lembra que Kisame estava com medo de deixar os assassinos escaparem porque eles não conseguiriam encontrá-lo novamente. Lloyd determina que Gizarme depende de sua linha de visão para mirar sua teletransportação, e ele percebe que o vapor deve estar ajudando-o a se esconder. Green fica preocupado quando Lloyd para de se mover, mas nenhum ataque vem de Gizarme. O vapor os está bloqueando, e Gizarme precisa vê-los para atacar. Lloyd quer chegar perto o suficiente para desferir um ataque com sua espada, mas ele tem certeza de que Gizarme notará se ele chegar muito perto. Quanto a Gizarme, ele sabe que só precisa esperar Lloyd fazer um movimento. Esse momento chega, mas Lloyd chocantemente usa vários chamarizes. Gizarame não consegue dizer qual é o Lloyd real, então ele se deixa ser atacado. Ele determina que o Lloyd real é o único usando uma espada não feita de terra, então Gizarme o ataca. Gizarme elogia Lloyd por tentar um ataque físico porque ataques mágicos não funcionam nele, mas ele explica que ataques físicos também não o machucam. Não importa que tipo de dano Lloyd cause, Gizarme pode se regenerar em um instante. Ele também pode endurecer seu corpo para ser tão duro quanto ferro, e ele apenas deixou Lloyd esfaqueá-lo para que ele pudesse identificar qual era o real. Gizarame diz que Lloyd pode se orgulhar de si mesmo na vida após a morte, por ter conseguido apenas tocá-lo, mas seu discurso de vilão maligno não está indo muito bem porque os clones de Lloyd ainda não desapareceram. Nesse exato momento, Gizarme fica chocado ao ver que o Lloyd que ele atacou também era um falso. Isso significa que Lloyd deu a espada real para um clone para enganar Gizarme. Gizarme determina que Lloyd deve estar escondido no céu, mas ele está errado, pois o Lloyd real o atinge com um ataque por trás. Lloyd acha que seu plano está indo muito bem, mas Gizarme discorda enquanto se regenera. Ele teletransporta algumas roupas para seu corpo e aprendemos um pouco mais sobre sua habilidade. Gizarme pode teletransportar coisas sem vê-las, mas ele tem que saber sua localização exata. Lloyd então nos explica que seus clones são praticamente inúteis porque eles são realmente bons apenas em fazer danças bobas. Há muitas maneiras de isso acabar mal para ele e seu plano é realmente arriscado. Green está aterrorizado e Gizarme decide tomar a abordagem mais simples e atacar todos os Lloyds. Este ataque revela o Lloyd real, pois Gizarme sabia que Lloyd protegeria seu corpo real com a barreira. Isso acaba sendo outro truque inteligente, então Gizarme continua atacando. Gizarme tenta descobrir o que Lloyd está fazendo, ele fica animado quando percebe que essa luta é mais emocionante do que lutar contra legiões demoníacas. Ele tem certeza de que Lloyd deve sentir o mesmo, e ele tira ainda mais clones. Nas sombras, Green está aterrorizado ao ver qual era o plano de Lloyd. Ele sabia que Kisarame atacaria seus clones com uma barreira, então ele decidiu não colocar uma barreira ao redor de si mesmo. Em vez disso, ele está apenas usando uma habilidade obscura para esconder sua presença e fazendo seu melhor para evitar ser atingido por lanças. Isso é incrivelmente perigoso, então Green se pergunta o que poderia valer uma estratégia tão imprudente. Uma olhada para trás mostra o que é tão especial sobre a espada que Lloyd está usando. É uma espada encantada com uma inscrição para absorção de feitiços. O absorvedor de feitiços pode absorver um feitiço e usá-lo para aumentar a mana do próprio usuário ou analisá-lo. De volta ao presente, Green percebe que Lloyd está tentando decifrar o feitiço necessário para usar o Lobo Sombrio, aquele que Jade passou a vida inteira tentando descobrir e falhou. Tentar fazer isso no meio de uma luta tão perigosa é insano, então Green implora a Lloyd para desistir e fugir. Ele percebe, no entanto, que Lloyd não fugirá porque ele nunca viraria as costas para a magia não descoberta. Lloyd é o maior maníaco por magia do mundo, então Green ganha confiança e torce para Lloyd derrotar Gizarme.
Lloyd usa o absorvedor de feitiços para analisar o feitiço e procura por Jade dentro dele. Ele tenta dizer a Jade que todos os seus amigos estão esperando por ele, mas Lloyd fica chocado com o que vê. Lloyd se revela a Gizarme e Gizarme fica atordoado quando percebe que não estava se protegendo com uma barreira por causa do corte em sua bochecha. Lloyd explica que percebeu algo, então parou de usar seus clones e Gizarme assume que Lloyd percebeu que não poderia vencer. Gizarme gostaria de saber por que Lloyd luta em primeiro lugar. Ele sabe que Lloyd é diferente de todos os outros. Lloyd está quebrado de alguma forma, e Gizarme diz que eles são iguais. Gizarme quer que Lloyd o siga, mas Lloyd o rejeita imediatamente. Lloyd reconhece que Gizarme é poderoso, mas aponta que é tudo o que ele tem. Humanos, por outro lado, são fracos e vivem lutando com o que lhes falta. No entanto, é por isso que eles são capazes de construir coisas incríveis. A magia é o exemplo perfeito disso, porque nasceu do desejo das pessoas de controlar coisas como fogo e voo. Cada feitiço já formulado está enraizado em seus sonhos. É por isso que a feitiçaria é infinitamente interessante para Lloyd. Gizarme não se importa e apenas se prepara para eliminá-lo, mas Lloyd destrói Gizarme completamente. Gizarme está com muita dor e Lloyd explica que foi um ataque usando apenas técnicas-chave. Gizarme não tem ideia do que é isso, mas fica mais chocado porque Lloyd antecipou onde ele estava se teletransportando para desferir um ataque. Lloyd diz que está entediado com os ataques de Gizarme e o manda se apressar e usar alguns novos. Gizarme fica furioso com a ideia de um humano dar ordens a um senhor demônio, mas Lloyd lembra Gizarme das últimas palavras de Jade. Gizarme não dá muita importância, mas Lloyd explica que Jade disse que Gizarme perderia. Isso enfurece Gizarme ainda mais, mas Lloyd apenas o manda voando. Lloyd desencadeia seu ataque insano, mas Gizarme tira um momento de gritos de dor para se lembrar de manter a calma. O dano que Lloyd está causando dói muito, mas ele se lembra que pode simplesmente se regenerar. Gizarme se acalma, mas apenas para pensar que há um problema maior. Lloyd continua a sobrecarregar Gizarme e usa lançamento duplo para preparar seu próximo ataque. Este ataque incrível arremessa Gizarme de volta perto do castelo, e Lloyd o ataca novamente. Gizarme entra em pânico ao ver Magma, mas não consegue dizer onde está. Cair em Magma seria muito ruim para ele, então ele usa a linha de visão para evitá-lo, mas Lloyd apenas desfere outro ataque poderoso. Naquele exato momento, Lloyd pensa em como sempre foi obcecado por magia, tanto nesta vida quanto na passada. Ele sempre teve curiosidade sobre as pessoas por trás dos feitiços que criavam. Isso não é diferente quando se trata de Jade. Gizarme está agora com muita dor, e Lloyd declara que essa luta não foi nada divertida para ele. Gizarme parece estar sem ideias, então Lloyd declara que é hora de acabar com ele. Gizarme revela que há uma grande coisa que separa demônios de senhores demônios, e essa é a capacidade de controlar livremente a mana atmosférica. Ele concentra toda a mana da área e forma um ataque capaz de reduzir qualquer coisa na criação ao esquecimento. Isso é chamado de Esfera Sombria Mortal. Gizarme libera o ataque terrivelmente poderoso, mas Lloyd simplesmente o faz desaparecer. Gizarme procura desesperadamente por sua Esfera Sombria, então Lloyd simplesmente explica que a apagou atingindo-a com uma técnica semelhante. Gizarme se recusa a acreditar que Lloyd seja capaz disso, mas Lloyd lhe mostra que isso se chama o Vácuo. Essa técnica pode lançar seu alvo em outra dimensão, reduzindo-o a pó. Este foi um feitiço que ele aprendeu há muito tempo, e só agora percebeu que é o mesmo que a Esfera Sombria de Gizarme. Lloyd brincou com isso no início e se perguntou o que aconteceria se dois deles colidissem. Sua curiosidade o levou a testar, fazendo dois deles. Gizarme enlouquece com quão insano isso é, pois é preciso uma quantidade de mana sem precedentes apenas para criar um. Lloyd mal podia esperar para ver o que aconteceria quando eles colidissem, mas as viagens se neutralizaram. Sua decepção então é igualada apenas pela decepção que ele sente agora nesta luta com Gizarme. Gizarme está cheio de raiva, mas Ars mal ouve seu desabafo. Gizarme vai atacá-lo, mas quando toca Lloyd, ele é dominado pelo medo. Até Green, que pensava que entendia o poder de Lloyd, agora percebe que não entendia nada. Aos olhos de Lloyd, Gizarme só tem mais um uso, e é descobrir o que acontecerá se ele for atingido pelo vácuo. O exército de Giz então sente um terror imenso enquanto Lloyd o ataca com seu ataque. Perto dali, Silpha ataca os demônios no vapor, mas percebe que eles estão se movendo lentamente. Há também um cheiro doce, e Ren aparece para dizer a ela para não respirar muito fundo. É o veneno de Ren, e ela está fazendo o seu melhor para evitar que atinja seus amigos. Albert acha que seria melhor na luta se o sol nascesse, e ele percebe que o sol já deveria ter nascido. Eles acham que pode ser o vapor, mas rapidamente percebem que nuvens escuras estão cobrindo o céu. Gizarme grita de agonia, pois esse dano é demais para ele se regenerar, e seu lobo sombrio também não está funcionando. Gizarme está sendo puxado pelo ataque de Lloyd, então ele decide abandonar o corpo de Jade. Não há como escapar do vácuo, então Gizarme recorre a fingir que é o verdadeiro Jade. Ele diz que o vácuo removeu Gizarme de seu corpo e implora a Lloyd para parar o ataque.
Ele chama os outros assassinos para atacar Lloyd por ele, mas Lloyd sabe melhor e esmaga Gizarme. Green começa a soluçar enquanto o espírito de Jade permanece por um momento e desaparece logo depois. Ren olha para o céu e se lembra que Jade uma vez lhes contou um boato sobre o sétimo príncipe. Jornais disseram que houve um acidente com fogos de artifício no dia de seu nascimento, mas rumores dizem que pode ter sido um feitiço lançado pelo sétimo príncipe no momento em que nasceu. Os outros assassinos não conseguiam acreditar, mas Jade achou que, se os rumores fossem verdadeiros, um prodígio como o sétimo príncipe poderia tirá-los de suas maldições. Todos tiveram uma discussão amigável e o grandalhão se ofereceu para servir o sétimo príncipe pelo resto de sua vida se ele pudesse salvá-los. Ren soluça incontrolavelmente ao se lembrar de como Jade queria que todos vivessem livremente juntos. Após a batalha, Lloyd monta um túmulo para Jade, mas Green aponta o quão longe ele está dos outros. Lloyd explica que o vácuo consome tudo e não havia ninguém para enterrar para Jade, então isso é mais um memorial. Green fica impressionado que Lloyd conseguiu lançar o vácuo, já que ele se moveu tão lentamente, então Lloyd explica que só conseguiu porque decifrou o lobo sombrio de Gizarme. Ele criou um feitiço para detectar sempre que estava sendo usado e o anexou aos seus reflexos para que pudesse desviar e perseguir automaticamente. Green não consegue acreditar que Lloyd decifrou um feitiço tão complexo durante uma batalha louca, mas Lloyd vê que foi muito imprudente. Gizarame era incrivelmente poderoso e Lloyd teve sorte porque o feitiço do Lobo Sombrio foi claramente apresentado a ele. Isso ocorreu porque no final, Jade conseguiu transcrever um feitiço completo para o Lobo Sombrio, e ele o deixou para trás, sabendo que alguém aceitaria o desafio de encontrar uma maneira de superá-lo. Lloyd declara que não venceu esta luta. Jade venceu. Ren ouve por perto e suas palavras a emocionam. Ela quer que Lloyd saiba o quão grata ela é, mas Albert chega para falar com ele. Lloyd tenta esconder para quem é o túmulo, mas Albert já sabe que é para o líder da guilda de assassinos. Albert não tem a história completamente certa, então Lloyd percebe que os assassinos devem ter inventado uma história para proteger seu segredo. Albert ainda sabe que Lloyd derrotou um demônio sozinho, então ele se orgulha de quão forte e gentil é seu irmãozinho. Infelizmente, a vida é complicada, e a guilda de assassinos tem que ser levada sob custódia. Ren aguarda o mesmo destino assim que a encontrarem. Os assassinos fizeram coisas muito ruins no passado, e agora eles acabaram de pegar o príncipe e forçá-lo à guerra. Eles, no entanto, juraram fazer as pazes servindo Lloyd pelo resto de suas vidas. Eles estão tão determinados a fazer as coisas direito que Albert acha que eles não precisam ser contidos. Nesse exato momento, todos ficam chocados quando Albert coloca sua espada em Lloyd e lhe diz o quão séria é a situação. Ele diz que isso não será nada como ter um animal de estimação. Se os assassinos se tornarem seus vassalos e cometerem algum ato terrível, Lloyd será responsabilizado. Os assassinos temem que Lloyd não os queira, mas Lloyd decide que assumirá total responsabilidade por eles. Lloyd tem certeza de que é isso que ele quer, e todos ficam surpresos quando uma rajada de vento sopra neste exato momento. Albert quer ter certeza de que Albert sabe que as pessoas se importam com ele, então ele lhe diz para não ser tão distante. Ele promete estar lá para Lloyd sempre que ele precisar, então ele quer que Lloyd lhe peça ajuda com mais frequência. Mais importante do que ser príncipe, Lloyd é seu irmão primeiro. Albert diz a Lloyd o quanto ele o ama e todos assistem ao belo momento. Naquele exato momento, Tal aparece do nada para perguntar se Lloyd e Albert estão bem. Ela correu assim que ouviu que Lloyd estava em apuros, e ela diz a todos para não se preocuparem agora que ela está lá. No entanto, ela percebe que a luta acabou por causa do túmulo e do olhar vazio de todos. Tal foge envergonhada, mas os outros a seguem para agradecer por outro dia. Green se surpreende ao ver que Lloyd queria os assassinos como vassalos. Lloyd tenta dizer que está apenas interessado em suas habilidades, mas Graham percebe que é mais do que isso. Um tempo depois, uma festa do chá é realizada, mas Tal está muito nervosa por causa de toda a realeza presente. Albert assegura que ela pode relaxar, mas Tal fica um pouco à vontade demais e acaba pagando o preço quando chama Silpha de empregada estúpida e a manda lhe servir chá. As duas discutem, e os assassinos dizem que gostam de festas barulhentas como essa. Alguns convidados da festa ficam um pouco bêbados e se despedem de Jade. Talia deseja que Albert bebesse, mas ele aponta que está conduzindo negócios oficiais observando os assassinos. Talia é persistente, então ela usa sua habilidade para compartilhar seu barato com Albert. Os outros ficam chocados ao ver que ela realmente fez isso e se perguntam o que acontecerá. Albert acaba ficando com raiva quando se lembra que os assassinos nunca explicaram por que tinham as roupas de Lloyd. Todos estão se divertindo muito, mas percebem que Ren não está lá. Isso porque as meninas voltaram para o castelo e estão usando a água quente como banho. Ren declara que quer trabalhar ao lado de Lloyd como Silpha faz, mas Silpha explica que Ren precisa perguntar a Lloyd ela mesma. Lloyd choca Ren, pois ele está lá e permite que Ren fique ao seu lado. Silpha explica que arrastou Lloyd com elas porque ele estava sujo e coberto de terra.
Ela impede Lloyd de fugir e Ren questiona se realmente estaria tudo bem para ela ficar com Lloyd. Ela machucou muitas pessoas no passado e é venenosa. Ren fica chocada quando Lloyd diz sem rodeios que ela tem muito a trabalhar e que deveria começar a melhorar não se chamando mais de amaldiçoada. Ele explica que se ela puder aprender a realmente entender sua habilidade, ela poderá se tornar uma farmacêutica que faz remédios. Ren não consegue acreditar que ela realmente poderá ajudar as pessoas com sua habilidade, e Lloyd explica que ela só precisa estudá-la mais. A mente de Ren é inundada por todas as pessoas que a odiaram a vida inteira por causa de seu veneno, e ela pensa em como se odiou por causa disso. Lloyd a aceitou sem hesitação e ela só agora percebe que Lloyd nunca o chamou de amaldiçoados nenhuma vez. Lloyd a aconselha a trabalhar muito enquanto sai e Ren promete fazê-lo. Mais tarde, vemos todos se preparando para se encontrar com o rei. Lloyd teme que ele esteja em apuros, mas o rei está na verdade muito orgulhoso de seus filhos. Lá embaixo, no porão, Green limpa, e ele fica feliz em ver que Lloyd está fazendo o que mais ama, aprendendo mais sobre magia. Obrigado por assistir meu resumo. Inscreva-se no canal para nos ajudar a alcançar 700 mil inscritos.